Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Outra vez. Uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo. Ali, na estrada para Souzas, são 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, a maior com 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esporte de Campinas. E a academia, então? É de primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. E uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, o Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festas. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas.
crianças, adulto e infantil. Gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você também, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube. Estamos no ar com mais uma Jornada Esportiva da Gringo. Dia 17 de setembro de 2024, é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vai acompanhar todas as emoções, todos os detalhes com esse timaço da Web Rádio Gringo na partida entre Guarani e Mirassol. Partida que começa às 21 horas e 30 minutinhos. E você vai curtir tudo conosco, com a nossa Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É a nossa Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Estamos aqui, você tá vendo no detalhe, para quem tá curtindo o canal do Gringo, Wagner Ferreira atuando, né? Suando aqui. Ô, Zanqueta, você me escuta, Zanqueta? O Zanqueta também não escuta, devido aqui ao trabalho que o Wagner está fazendo nesse momento. Mas eu vou chamar o Zanqueta de uma outra maneira aqui, que a gente já vai conversar com o Zanqueta e ele vai passar as informações para nós. Aí, vamos colocar o Zanqueta no plano B, então, né? Vamos colocar aqui o nosso grande repórter Luiz Henrique Zanqueta, tá aí, ó. Luiz Henrique Zanqueta. Boa noite, pessoal. Grande Zanqueta, uma ótima noite para você, Zanqueta. Tá tudo bom, boa transmissão para a equipe. Maravilha, Zanqueta.
Primeiro detalhe aí, o detalhe do Guarani na partida de logo mais contra a equipe do Mirassol. O Guarani que vem de esquema diferente para o jogo contra o Mirassol. Vai jogar onde no 4-4-2 com algumas mudanças pelo técnico Alan Al. E a equipe do Mirassol, do técnico Moza, o Zanqueta. O Mirassol que tenta reabilitação no campeonato, já que vem de empate diante da sua casa, de 0-0 diante, se não me engano, do Botafogo. Tá aí. Daqui a pouquinho, então, o Zanqueta volta com as escalações de Guarani e Mirassol. E daqui a pouco também Wagner Ferreira, que tá ali no todos os detalhes, arrumando tudo direitinho, já vem dar a sua primeira palavrinha. O microfone lá do Zanqueta ainda não tá funcionando, né, Wagner? Tá, pode testar o microfone lá? Então vamos fazer o seguinte, Zanqueta, eu vou tirar o nosso plano B aqui e quero ver se tá saindo o som do microfone. Tá saindo legal aí, Zanqueta? Oi, estão ouvindo, pessoal? Aí, sensacional! Enquanto o Wagner Ferreira arruma aqui tudo direitinho, Zanqueta, por gentileza, para nós, as escalações de Guarani e Mirassol, começando com o técnico Alan Al, a escalação do Bugrão Campineiro. O Guarani vem a campo com Pegoraro, 2, Heitor, 23, Douglas Pacelar, 13, Matheus Salustiano, 6, Emerson, 5, Anderson Leite, 18, Matheus Bueno, 47, Pierre e 10, Luan Dias, 19, João Vitor, 99, Caio Dantas. Repeteco da equipe do Bugrão, Zanqueta. Pegorari, Heitor, Douglas Pacelar, Matheus Salustiano e Emerson. Anderson Leite, Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias. João Vitor e Caio Dantas. Tá aí a escalação do Guarani, o Guarani que ocupa nesse momento a 20ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, 21 pontos ganhos, 5 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. O Guarani anotou 26 gols e tomou 38, um saldo negativo de menos 12. Daqui a pouquinho o Zanqueta vem com a escalação do Mirassol, porque agora o hino nacional brasileiro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá, Zanqueta. Escalação do time do Mirassol, do técnico Moza. O Mirassol vem a campo com 23, Alex Muralha. 19, Lucas Ramon. 34, João Vitor, ex-Guarani. E 4, Luiz Otávio. 37, Zeca. 25, Neto Moura.
E 8, Danielzinho. 14, Isaac, também ex-Guarani. 10, Chico Kim. 7, Fernandinho. E 47, De La Torre. Repeteco do Mirassol, Zanqueta. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca. Neto Moura, Danielzinho, Isaac, Chico Kim, Fernandinho e De La Torre. Meu coração entra em campo. Tá aí a escalação do técnico Alan Al, do time do Mirassol. Mirassol que ocupa nesse momento a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. 43 pontos ganhos. 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Mirassol anotou 27 gols, tomou 20, tem um saldo positivo de 7 gols. Agora sim, agora eu posso chamar ele. Ele aqui, ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite para você. Que correria, suou aí, né, Wagnão? Mas sensacional o seu trabalho. Você é sensacional, Wagner. Obrigado, aqui. Agora tá. Grande abraço, Anderson, Zanqueta lá embaixo, amigos que estão acompanhando esta transmissão da Web Rádio Gringo. Alguns probleminhas técnicos aqui, mas é coisa que a gente gosta de fazer. Não é problema nenhum, não. O problema é que entramos com um pouquinho de atraso, mas vamos que vamos, vida que segue. Um jogo onde o Guarani não é favorito, o Guarani joga dentro de casa, diante do Mirassol, que é terceiro colocado no campeonato. O Guarani não é favorito, mesmo jogando dentro de casa. O time do Mirassol é um timaço, tem jogadores de muita qualidade, embora não venha de resultados muito positivos, né? Vejam que perdeu para o Ituano por 3-2, empatou com o Paysandu, perdeu para o Botafogo, enfim, é um time imbatível. Então o Guarani vai ter que se virar hoje aqui para conseguir um resultado positivo. E o resultado positivo que interessa para o Guarani é a vitória, porque nessa situação de lanterna eterno dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, precisa somar pontos, porque os concorrentes estão subindo. Chapecoense, Ituano, Botafogo, CRB. Então a coisa vai se complicando a cada rodada que passa e não pode deixar isso passar hoje essa oportunidade de fazer a vitória. Eu repito, o Guarani não é favorito. O favorito é o Mirassol. Então, com a palavra, os jogadores do Guarani para reverter essa situação. Tá aí, Wagner Ferreira, Luiz Henrique Zanqueta e também Anderson Grigoleto. Esse é o timaço da Rádio Gringo que vai transmitir para você todas as emoções de Guarani Mirassol. Guarani, Anderson. Oi, manda, Zanqueta. Apenas uma posição da torcida. No tobogã, não chegamos a 200 torcedores, mais ou menos. Nossa, o público hoje, então... Hoje, o público bem baixo. Jus a campanha do Guarani, né? Tá aí. A equipe do Mirassol vai defender o gol dos portões de entrada do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, consequentemente, a equipe do Guarani, o gol do placar eletrônico do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai dar início a esse jogo, vai dar o pontapé inicial. Guarani com uniforme, camisa verde, meiões verdes e shorts brancos. A equipe do Mirassol todo de amarelo. Arbitragem, camisa azul, meiões azuis também e os shorts preto. Aliás, o Luiz Henrique Zanqueta, a arbitragem do jogo. A arbitragem do jogo está por conta de Luiz Flávio de Oliveira. Assistente 1, Anderson José de Moraes Coelho. Assistente 2, Leandra Aires Cossete. Isso. Quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E no VAR, Tiago Duarte Peixoto. Tá aí, nesse momento, sendo prestado a homenagem, 1 minuto de silêncio aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Início, o pontapé inicial com o Luan Dias, está ali pronto para tocar na bola. Vai apitar o Luiz Flávio de Oliveira. Apita o árbitro! A bola está rolando no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você está ligadinho na nossa jornada esportiva da Gringo. Juntos, sempre, você amigo conosco. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com Luiz Henrique Zanqueta também. Todo o timaço da Web Rádio Gringo. O Guarani vinha descendo com Caio Dantas. O árbitro já marcou uma falta no setor defensivo ali no campo intermediário para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Sai jogando a equipe do Mirassol com o João Vitor, já toca do ladinho, vai trabalhando a equipe com o Luiz Otávio, vai virando lá do lado direito com o Lucas Ramon.
devolve a bola com o João Vitor, a equipe do Mirassol toca no campo defensivo, bola de novo com o João Vitor trabalhando pelo setor direito, tem do ladinho aqui o Lucas Ramon, ele prefere jogar a bola com o Luiz Otávio, faz o domínio, olha, faz de perna direita o lançamento, tá buscando lá na frente o Rodriguinho, Danielzinho faz o domínio, a bola saiu, chegou junto o Emerson, lateral para a equipe do Mirassol, que bate lá dentro da grande área, o De La Torre faz o cruzamento, tira, Heitor de cabeça, complementa o Emerson de qualquer maneira, vem descendo a equipe agora com o João Vitor faz o domínio, vem a marcação em cima dele do jogador que é o Fernandinho, fez a falta o Fernandinho, falta em cima do João Vitor no setor defensivo. O Zanqueta, eu tô olhando aqui as sociais, tem até torcedor, né, do Mirassol ali, tô vendo a faixa Fúria ali, deve ter uns 3, 4 torcedores do Mirassol, mas eu acho realmente que se tiver 2.000 torcedores hoje é muito, hein? O público muito pequeno aqui hoje no estádio Brinco de Ouro. E a equipe do Mirassol vem descendo, o De La Torre faz o domínio, toca com o jogador que é o Fernandinho, vem descendo lá pelo lado canhoto, chega a marcação em cima dele, do Pierre, ele vai levando, já invadiu a grande área, faz o cruzamento para dentro da grande área, desvia de cabeça o Chico Kim, coloca a bola em tiro de meta pro goleirão Pegorari, fazer a cobrança, já chegou a equipe do Mirassol, Luiz. Chegou com perigo, o Fernandinho cruzou a área, Chico Kim tentou cabeceio, porém sem rumo para o gol do Pegorari. Mandar um abraço aqui pra galera que já tá concorrendo a um boné da Rádio Gringo, Geraldo Tadeu Pozo, tá aqui, ó, grande Geraldo que tá contundido no braço esquerdo lá, né? Melhoras pra você, hein, Geraldo, boa jornada a todos. Beto Teixeira, boa jornada, equipe da Gringo, grande Beto, com certeza tá ali nas vitalícias do Brinco de Ouro. O Cristiano Salvione, grande Salvione, boa noite, amigos. O Catita, olha aí, boa noite a todos também, grande Catita. E aí, como fica? Como vão secar o Guarani se vai começar o jogo do nosso Corinthians? Tá aí o Salvione, querendo secar ele tá dizendo, grande Zanqueta, o quarto árbitro vai ficar de olho e ouvir você se controla. Mas esse é o irmão do Zanqueta, viu, Salvione? Esse daí é o Luiz Henrique. O original. E a equipe do Guarani, trabalhando pelo lado canhoto, vem descendo, já rola a bola com o jogador que é o Anderson Leite para, olha, toca um pouquinho mais atrás com o Matheus Bueno no círculo central, vai virando com o Heitor. Lá do lado direito, na linha que divide o gramado, já recebeu, já toca na frente com o João Vitor. Devolve a bola pro Heitor. Do Guarani vai tocando a bola ali no lado direito, agora com o Matheus Bueno. Matheus Bueno com o Anderson Leite, devolve com o Matheus Bueno no setor defensivo. Tá ali do ladinho o Douglas Barcelar, a bola ainda tá com o Matheus Bueno. Já joga na frente, vem buscar o jogo o Luan Dias. Rola com o Heitor, João Vitor, Luan Dias. Toca pra trás com o Heitor. Já toca com o Caio Dantas. Tentou fazer enfiada de bola, tava ali o Luiz Otávio. Pede mão a torcida. Pede falta o Luiz Flávio de Oliveira, fala, segue o jogo. A equipe do Mirassol sai jogando aqui do lado direito com o Lucas Ramon. Chega na marcação dele, o jogador que é o João Vitor faz a finta, o Lucas Ramon toca para trás com o Danielzinho. O capitão da equipe do Mirassol. Tem tranquilo, tem espaço para descer, ultrapassa ali aquele vídeo gramado nesse momento, toca com o Chico Kim, devolve a bola com o Danielzinho tem do lado o Lucas Ramon, tem a marcação do Anderson Leite em cima dele. Vai tocando a bola o Neto Moura. Já joga mais para trás a equipe do Mirassol com o João Vitor. Wagner Ferreira, comecinho de jogo no estádio Brinco de Ouro, Mirassol e Guarani. A equipe do Mirassol, né, se for ver na tabela, como você disse, favoritíssimo, mas o Guarani vem bem aqui no Brinco de Ouro, né? Olha o panorama que nós fizemos, olha o Mirassol. Ih, lá vem descendo a equipe do Mirassol. Era o Chico Kim, o Emerson fez a falta no lado direito, falta que pode levar perigo para a meta do Pegorari, né, Luiz Henrique? Falta muito perigosa de Emerson, cruzamento na área de Pegorari. É que eu estava dizendo, né, Anderson, as previsões pré-jogo estão se confirmando. O Mirassol tem o volume de jogo, tem a posse da bola, está ameaçando aí abrir a contagem, enquanto que o Guarani passou do meio de campo ainda. Então vejam, as mexidas do técnico Alan Al, eu acho que foram muito significativas. E acho que não vai surtir muito efeito, não. Tem gente boa no banco que poderia estar jogando nesse time titular. Faz a cobrança o Zeca, tocando de cabeça, tira a zaga do Guarani. A bola sobra com o Zeca ainda, vai sobrando, Lucas Ramon toca na frente com o Zeca, marcação do Caio Dantas lá dentro da grande área, só fez a cobertura, a bola saiu em tiro de meta pro Pegorari fazer a cobrança. E aí, Vagnão? Por exemplo, né, no gol, a presença obrigatória do Pegorari, porque o titular, embora não venha sendo do agrado do torcedor, foi expulso, né, na partida lá em Belém do Pará contra o Paysandu. Traz uma burrice enorme, né? Já tinha cartão, o jogo terminado, ele foi reclamar com a arbitragem e acabou sendo expulso. Ô, Wagner, chamou o árbitro de maconheiro. Como é que pode um negócio desse, né? Onde é que tá com a cabeça um jogador profissional para fazer um negócio desse?
por maior razão que tivesse. E depois outra, as alterações feitas pelo treinador. Ele mexe na lateral direita, tira o Pacheco, que vem sendo titular, e bota o Heitor. E agora, nenhuma chance do Heitor mostrar serviço, pelo menos nesse comecinho de jogo. Do outro lado, o Emerson, que fez uma partida contra o Paysandu. Olha, não assisti o jogo completo contra o Paysandu, mas dizem que o Emerson era uma avenida ali pelo lado esquerdo da defesa do Guarani. E o treinador mantém o Emerson e deixa o Jefferson no banco. Não que o Jefferson fosse também, né, o espetáculo de lateral. Meio campo ele mexe também, tira o Bispo, que vinha sendo elogiado por nós aqui em todos os jogos. Isso. Ele bota o Anderson Leite para jogar. Não sei se vai dar resultado também. Então, pelo que eu notei pela escalação, o Guarani sai de um 4-3-3 para um 4-4-2. E assim fica meio difícil de chegar até o gol do Muralha. E a equipe do Guarani agora, quanto o Wagner falava, uma recuada estranha, um passe errado do Pegorari, mas agora é tiro de meta com o Pegorari de perna direita, já manda pra frente. Tá buscando o Caio Dantas, sobe de cabeça o zagueirão João Vitor, e a bola sobra com o Luiz Otávio, quis fazer o passe pro Zeca, simplesmente deu o passe lá pro Alan Al. Já sai jogando o Heitor, faz a cobrança de lateral, toca com o Bacelar. Bacelar vem trabalhando no setor defensivo com o capitão Matheus Salustiano. Quase que o Matheus Salustiano não faz o domínio. Vai para dentro da grande área a equipe do Guarani. Matheus Salustiano de perna direita, bate para fora. Horrível o passe do Matheus Salustiano. Parece que começa meio perdido a equipe do Guarani, né, ô Zanqueta? O Guarani acho que não aprendeu contra o Paysandu, que quer sair jogando lá de trás, perdeu a bola e tomou o gol. Tá igualzinho contra o Mirassol. Mandar um abraço também pro Cleberson Grigoleto, grande primo. Lá vamos nós, tá dizendo ele. Olha aí, a Maria Elisa Godoy Piton também. Tá junto conosco mais uma vez, uma 7 grande, Grigo. Tá aqui junto o Celso Fittipaldi. Olha o Celção por aí também conosco. Mário Júnior, o ganhador do boné na última jornada, em Grande Marão, sempre ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Mirassol trabalhando no círculo central, a bola com o João Vitor. João Vitor faz o domínio, ninguém encosta nele. Vem chegando aqui o Danielzinho para receber, devolve a bola com o João Vitor. A marcação do Anderson Leite em cima dele, Neto Moura devolve com o João Vitor. João Vitor olha, vira lá pro lado canhoto, a bola com o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o domínio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca do ladinho, a bola com o Zeca. Chega na marcação dele, o jogador que era o Pierre, mas a equipe do Mirassol vai trabalhando ali no círculo central com o Neto Moura. Neto Moura já joga com o Danielzinho do lado direito, vem descendo a equipe do Mirassol, coloca com o Lucas Ramon, chega na marcação dele, o Emerson devolve a bola com o Danielzinho, tem do lado o Neto Moura, que enfiada de bola pro Lucas Ramon, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Fernandinho, toca mais atrás agora com o Isaac tocando para trás pro Neto Moura, que chutou. Muito mal, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani. Mais uma bela jogada do lado direito da equipe de Mirassol, Luiz Henrique. Bela jogada pelo Mirassol. Sorte do Guarani, que o chute saiu lá em Valinhos. O Anderson, você mencionou o nosso amigo Mário, né, como ganhador do boné. Isso. Aliás, o boné está comigo lá na Eletrolife, esperando a presença do Mário. Tá aí, Mário. É só chegar lá na Eletrolar e ganhar e receber o boné das mãos. Você bate uma foto também com o Wagner Ferreira, o nosso presidente da SEC, né, da Associação Cronistas Esportivos de Campinas. A equipe do Mirassol vem descendo novamente, vem trabalhando lá pelo lado esquerdo com o Fernandinho, bateu pro gol, espalma Pigorari, a bola sobra com o Neto Moura, estão sobrando ali com o Isaac, recupera a posse de bola, Luan Dias, sai jogando a equipe do Guarani, faz a finta, chega na marcação do Neto Moura, roubou a bola, o juiz mandou continuar a equipe do Mirassol, toca do lado, o Chico Kim vai bater de fora da área, bateu a bola, bate no Matheus Salustiano e sai. Em escanteio para a equipe do Mirassol, primeiro escanteio do jogo, Luiz Henrique. Primeiro grande lance foi a defesa do Pegorari. Porém, Luan Dias, que saiu vibrando perto da área, perdeu a bola. Salustiano, Bacelar, cortou para escanteio, que Fernandinho na bola já cobra. Tá chegando ali o capitão da equipe, o Danielzinho. Danielzinho, número 8, tem Fernandinho, tem Danielzinho. É perigoso esse time da equipe do Mirassol. Você que está acompanhando aqui, você vê o nosso malabarismo para ver o lance. Faz o cruzamento, o Danielzinho retira a zaga do Guarani, volta a bola com o Danielzinho, toca na frente com o Lucas Ramon, tentou fazer o cruzamento, a bola bate. Não caiu Dantas, bate no Lucas Ramon e sai em tiro de meta para a equipe do Guarani. Oi. Não sei se o Wagner vai concordar comigo. O Ayrton está suspenso. O Bispo devia ser um grande destaque do Guarani. Eu não poderia antecipar o Matheus Bueno e entrar ou com o Pierre ou com o Anderson Leite
E a equipe do Guarani sentou, sai jogando, tocou errado, vai fazer o gol, Mirassol, bateu inacreditável! Gol com o De La Torre, perdeu! Numa saída errada da equipe bugrina, o Chico Kim colocou a bola pro De La Torre, ele invadiu sozinho, bateu a bola, explodiu no travessão e foi pra fora. Quase, por pouco, por muito pouco que a equipe do Mirassol não abre o placar, né, ô Luiz Henrique Zanqueta? Sozinho na pequena área, De La Torre chutou no travessão, quase o primeiro gol do Mirassol aqui no Brinco de Ouro. Wagner Ferreira, e aí, a colocação do Luiz Henrique, e a gente comentou aqui em off, se continuar saindo desse jeito, vai tomar gol, hein? Agora ali não tem meio campo, né, e não tendo meio campo não tem ataque. Fica todo mundo preocupado em se defender. Com um time entrosado como esse do Mirassol, vai tomar um gol, mas já. E vem de novo o Mirassol com o Lucas Samon, faz a finta em cima do Emerson, faz o break, tem ali para colocar o Neto Moreira, ele prefere colocar com o Danielzinho, pede a bola, tava o João Vitor ali, chega o Luiz Otávio, bateu em cima do João Vitor, olha a equipe do Guarani, tenta chegar, recupera a posse de bola, o João Vitor recua com o Muralha, sai jogando lá com o Luiz Otávio, pelo lado canhoto a equipe do Mirassol. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 12 minutos passados desse primeiro tempo. O placar aqui no Brinco de Ouro está assim, ó. Guarani 0. Mirassol também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. É lateral para a equipe do Guarani, pelo lado direito, faz a cobrança, o jogador Heitor toca com o Pierre e recua a bola com o jogador que é o Douglas Bacelar. Recua com o Pegorari de perna direita, faz o lançamento para o Emerson, mas tocou muito forte. Saiu em lateral e a torcida já tá na bronca com o time bugrino, né, Luiz Henrique Zanqueta? O pessoal tá nervoso, agora ele não acerta um passe no jogo de hoje. Tá difícil mesmo, viu? Sai jogando o Mirassol lá pelo setor canhoto com o Zeca, toca na frente com o Fernandinho, chega a marcação do Heitor em cima dele, toca pra fora, é lateral para a equipe do Mirassol. Celso Fittipaldi tá dizendo que o boné do Salvione tá com ele, que ele não achou ainda o Clodoaldo Mão de Alface, que é o irmão do Salvione, mas tá com ele. Olha a equipe do Mirassol tentando chegar, chega o Matheus Salustiano, toca mais na frente com o João Vitor, ele tem liberdade, pelo lado canhoto, obedecendo a equipe do Guarani, chega a marcação de longe, a equipe do Mirassol com o Danielzinho, ele puxa pro meio, toca com o Anderson Leite, bateu de fora da área, bateu pra fora. A bola foi lá na faixa da torcida jovem do Guarani, né, Zanqueta? Tentou de fora da área Anderson Leite, porém sem sucesso. Atingiu o torcedor da torcida jovem do Guarani. Tá aí, grande Beto Bassan, grande, tá aqui dizendo boa noite, Mirassol, bem arrumado, vai ser difícil, tá dizendo o Beto Bassan, torcedor bugrino, lá vem na equipe do Guarani, agora toca na bola, vai selar,
Estamos de volta aqui com a nossa transmissão na Web Rádio Gringo. Uma queda de energia aqui da nossa cabine, simplesmente caiu tudo. Estamos de volta, 18 minutos, continua 0-0. Você que está curtindo a nossa jornada, dá um alô aí se nós voltamos, se você está escutando legal agora a nossa transmissão aqui. Bom demais ter você conosco, hein? E a equipe do Guarani tenta sair jogando, caiu o jogador ali, o Luan Dias pede falta, chega na marcação agora, opa! Amarelou para o jogador da equipe do Mirassol, é o Danielzinho, Zanqueta? Isso, amarelou para Danielzinho após uma falta dura em Matheus Bueno. Não, Matheus Bueno está de pé, Pierre. É em cima do Pierre. Em cima do Pierre, uma falta dura por trás de Danielzinho. Danielzinho, primeiro amarelo aos 18 minutinhos desse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. A equipe do Guarani sai trabalhando lá pelo setor direito com o Heitor. Heitor faz o break, toca mais à frente com o Luan Dias, ultrapassa ali que divide o gramado, passou ali, era o Pierre tentando colocar a bola com o Luan Dias, recupera com o Caio Dantas, toca com o Matheus Bueno do lado com o Anderson Leite, ele vai abrir aqui na canhota pro Emerson, tem liberdade, número 6 do Guarani, tem na frente o João Vitor, ele prefere tocar do lado, a bola com o jogador, que é o Pierre. Sai jogando com o Matheus Salustiano, toca com o Douglas Barcelar, vai virando pro Heitor do setor defensivo, o Guarani vai trabalhando. Mais à frente com o Matheus Bueno, recua com o Heitor, a marcação do Fernandinho em cima dele, o Heitor faz o rodopio, leva a bola para trás, de perna direita, bateu, a bola explodiu em cima do Fernandinho, sobra ali com o Isaac, toca com o Chico Kim, mais à frente era pro De La Torre, chegou Emerson. Intercepta a jogada e sai jogando aqui pelo lado canhoto. Ele tenta sair jogando, chuta. Meu Jesus. Ele não chutou, ele errou a bola, né, Zanqueta? Ele conseguiu errar a bola, a chuteira dele caiu aqui no meu peito. Grande Edilson Roberto, uma ótima noite para você, Edilson Roberto. A equipe do Mirassol, vocês que estão mandando mensagem, estão concorrendo, hein? A um boné da nossa Web Rádio Gringo. A equipe do Mirassol trabalhando aqui do lado direito, a bola com o Danielzinho, capitão da equipe, toca do lado com o Neto Moura. Chega a marcação em cima dele do Pierre, ele devolve a bola com o Danielzinho. Danielzinho dá um toquinho por cima da bola para o Lucas Ramon. Chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira Luan Dias. Ali o jogador da equipe do Guarani não conseguiu fazer o domínio sobre o Luiz Otávio. Faz um recuo para o Muralha. Você curtindo a nossa jornada esportiva da Gringo. Como eu disse, tivemos um probleminha, né? Deu uma queda de energia aqui e nós ficamos alguns momentos fora do ar, mas já estamos aqui, já estamos de volta, estamos fazendo e transmitindo toda a emoção de Guarani e Mirassol. E o Mirassol vem descendo com o Fernandinho, lá pelo setor canhoto, a marcação do Heitor em cima dele, ele faz o break, recua mais atrás com o Zeca, do ladinho com o Neto Moura, ele faz o domínio, bateu de fora da área, bateu para fora. Tiro de meta para o goleirão Pegorari fazer a cobrança, mas arriscou mais uma vez a equipe do Mirassol, Luiz Henrique. Neto Moura tentou de fora da área, porém passou sobre a meta de Pegorari. Tiro de meta que já está sendo cobrado. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 21 minutos jogados desse primeiro tempo, é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brinco de Ouro. O placar está assim: Guarani 0, Mirassol também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E tem jogador do Guarani caído ali no ciclo central, né, Luiz Henrique Zanqueta? Após disputa com o Luiz Otávio, só não consigo verificar quem foi o jogador que está caído. Se é Pierre. O Pierre não é, o Pierre tá em pé ali, conversando com o Caio Dantas, tá conversando ali também o Matheus Salustiano, o Matheus Bueno, o Heitor tá ali também. Você vê como é que ele é, Anderson? O técnico resolveu mexer. Tá ruim? Então vamos mexer. E ele mexeu para pior, porque, veja bem, reforçou o meio-campo não joga, e o Mirassol domina esse setor e tá em cima da defesa do Guarani. Então o Guarani tava, sabe aquela expressão? Tá encaixotado lá atrás, não consegue sair. Os jogadores tocam de ladinho, não tem jogada em profundidade. E olha, e são 4 no meio-campo, hein? Mudou de 4-3-3 para 4-4-2 e piorou. Mirassol deita e rola, só não fez o gol por milagre, a bola bateu na junção do poste com o travessão, o lance mais perigoso, mas já houve 2 ou 3 chutes do Mirassol contra a meta do Pegorari, e aquilo que eu disse, né, Anderson? Se o gol do Mirassol tá maduro, vai acontecer a qualquer momento.
Tá saindo ali na maca o Anderson Leite, né, Zanqueta? Isso, o Anderson Leite, e já tem jogador do Guarani no aquecimento. Tem jogador do Guarani no aquecimento. Vamos ver se vai dar pro Anderson Leite. Vai trazer o Bispo de volta, né? Tem ali, ó, tô vendo 3 jogadores do Guarani no aquecimento nesse momento. Já reiniciada a partida, o Mirassol trabalhando no setor defensivo, a bola com o Luiz Otávio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vai segurando a bola, ninguém do Guarani chega para dar aquela pressãozinha, ele toca do lado com o Zeca. Zeca faz o domínio, agora sim o Luan Dias chega, faz a pressão e devolve a bola com o Luiz Otávio. Luiz Otávio enfia a bola ali pro Isaac, de ombro faz o passe pro Zeca, mais à frente com o Fernandinho, recua a bola com o Luiz Otávio. A equipe do Mirassol toda no campo de ataque, apenas o João Vitor ali no círculo central atrás. Bola com o Fernandinho, faz a finta, toca mais atrás com o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o domínio, tem o Zeca do lado, tem também o Luiz Otávio no círculo central. Ele toca a bola com o João Vitor. João Vitor faz o domínio, parte ali o Lucas Ramon, abriu ali para receber também o Chico Kim. Aqui do lado direito já recebeu o Chico Kim. Vem o João Vitor na marcação, toca mais na frente com o Danielzinho. Chega Emerson, chega também ali na marcação o João Vitor, a bola sobra com o Chico Kim. Toca na frente com o Isaac, chega. Sem saber de brincadeira, tira a bola o Bacelar, mas o juiz deu lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Exatamente, o Anderson Leite voltou, manquitolando, mas voltou. Tá aí, você curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Tivemos, como eu disse, um probleminha, né? Ficamos alguns minutinhos fora, mas já estamos de volta com toda a emoção, trazendo essa partida que também tem que ter emoção. Ô, Anderson, qual que é o tempo de jogo? Agora jogados 24 minutos e meio. 24 minutos e meio, aí deu um chute ao gol. Tá aí. Quer dizer, o gol nenhum, né? Não, que acertou o torcedor do Guarani na arquibancada. Vem descendo, quem sabe agora o Guarani com o Heitor. Heitor toca na frente, recebeu, ali faz o domínio de bola, o Luan Dias recua a bola com o Bacelar. No campo defensivo sai jogando a equipe bugrina com o capitão Matheus Salustiano. Matheus Salustiano toca do lado com o Emerson, vem a marcação do Chico Kim em cima dele, ele devolve a bola mais atrás com o Salustiano, devolve lá atrás com o Pegorari. Na marca da Cal, na marca da pênalti, o Pegorari sai jogando agora com o Bacelar, devolve a bola pro Pegorari, não quis saber agora de brincadeira. De perna direita dá o chute na frente, Luiz Otávio de cabeça tira. A bola sobra com o jogador que é o Anderson Leite, toca na frente com o Luan Dias, mais na frente agora com o Anderson Leite, mas a bola saiu. O Bandeira ali tá dando lateral para a equipe do Mirassol, né, Zanqueta? Luan Dias tentou tocar para Anderson Leite, que não alcançou a bola. Lateral já cobrada pelo Mirassol. O Celso está colocando aqui, Vagnão, estaria o treinador do Guarani tentando surpreender, colocando as peças, jogadores melhores no segundo tempo? E aí, Vagnão? Isso aí é um tiro no pé, depois que tiver 2-3-0, vai botar o reforço para virar o placar. E outra coisa, não pode mudar 11, né? Não é. Não faz sentido. Né? Tá aí. E lá vem o Mirassol de novo. Olha, o Lucas Ramon vem descendo, chega na marcação, o Bacelar tira. Bola sobra com o Anderson Leite, toca com o Luan Dias. Agora o Fernandinho segurou, o árbitro marcou a falta para o Guarani. No campo intermediário defensivo, já bate rápido. Matheus Bueno tá no círculo central, vem virando aqui para canhota pro jogador que é o Emerson. Emerson para, olha, toca para trás, a torcida fica brava. Fica brava demais. É homenageado o número meia dúzia do Guarani. O Guarani trabalhando lá no setor canhoto agora com o Matheus Bueno. Ele faz o domínio, toca mais à frente com o Luan Dias do ladinho com o Caio Dantas. Recebeu o Caio Dantas, virou aqui para canhota para o João Vitor. João Vitor faz o domínio, tá passando o Emerson, ele puxa para o meio. Tem do lado o Matheus Bueno. Matheus Bueno já joga aqui na canhota com o Emerson. Vai fazer o cruzamento de perna canhota, fez o cruzamento, tira o Danielzinho de cabeça, complementa ali o Neto Moura. Agora o Isaac sofre a falta do Bacelar, falta para a equipe do Mirassol, lá do canhoto, setor defensivo, né, Zanqueta? Exatamente, Emerson tentou cruzamento na área, a ataque do Mirassol antecipou, cortou, e Caio Dantas fez falta. Luiz Otávio na bola. Vai deixando a sua mensagem aqui no chat do canal do Grigo que você está concorrendo a um boné muito bacana da nossa web Rádio Grigo. E a equipe do Mirassol trabalhando mais uma vez. Agora ultrapassa a linha que vídeo gramado Neto Moura. Vai virando aqui para a direita. Que bela enfiada a bola para o Chico Kim. Vem a marcação do Emerson em cima dele. O Chico Kim dá uma pedalada, leva para o meio. Chega. O João Vitor na bola. O Chico Kim deixou a perna. Falta para a equipe do Guarani. Lá do canhoto, setor defensivo. O João Vitor já levantou. Mas o Chico Kim deixou a perna agora, né, Zanqueta? Foi desleal, né? Matou o que poderia ser o contra-ataque do Guarani. Bacelar na bola, já tocou para Pegorari. O Guarani tá mais desarrumado que quarto de república, né? Porque, veja bem, teve 2 jogos com resultados negativos, né? Contra o América e contra o Paysandu.
E não teve tempo para mudança. E ele muda radicalmente. Quer dizer, o conjunto foi pro espaço numa dessa. É cada um para si, Deus para todos. E como o Guarani não tem valores individuais, fica assim. Praticamente ele mudou em todos os setores, né? Mudou tudo e sem conjunto nenhum. É isso aí, a equipe do Guarani aqui pelo lado canhoto, a bola com Emerson. Emerson para, olha, toca com o João Vitor pega, ameaçou tocar para trás, mas partiu para frente. Faz a finta em cima do Lucas Ramon. Vem descendo a equipe do Guarani, pelo lado canhoto, tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola era pro Caio Dantas, sobe o Luiz Otávio, toca de cabeça. A bola vai saindo lá do lado direito, lateral para a equipe do Guarani. O Anderson Leite pegou, ameaçou fazer a cobrança, espera a chegada do Heitor. Para fazer a cobrança, já bate o Heitor, toca do ladinho com o Anderson Leite, puxa pro meio, tá pedindo o Pierre, ele tentou fazer enfiada de bola com o Luan Dias, perdeu a bola. Perdeu a bola e vem descendo o Fernandinho, lá pelo lado canhoto, a marcação do Matheus Bueno em cima dele, encosta o Heitor também, ele toca no meio com o jogador ali que é o Neto Moura. Neto Moura faz o domínio, puxa para trás, já joga no meio com o De La Torre no círculo central, faz o domínio, toca do lado com o Chico Kim. Toca mais à frente com o Isaac, devolve a bola com o De La Torre, tá passando o Fernandinho lá pelo lado canhoto, ele para, olha, puxa, toca no meio pra ninguém nas mãos do Pegorari. Faz a defesa, a torcida do Guarani, Wagner Ferreira, mais uma vez insatisfeita. O time não consegue jogar, né? Tá encaixotado lá atrás. O Mirassol deita e rola. Tem a posse de bola, não tem os números aqui, mas é presença absoluta do Mirassol no campo de jogo. Ali deu caído o Anderson Leite. Vai ter que trocar, vai ter que entrar o Bispo aí no lugar dele, mas até uma espécie de 6 por meia dúzia, porque aquilo que eu disse, né? Depois de 2 derrotas, uma mexida radical por um jogo importante contra o Mirassol, realmente não ia funcionar, como não tá funcionando. O ataque não pega na bola, os laterais não descem, os meias, quando pegam na bola, não sabe o que fazer com elas. O lateral esquerdo aqui é uma brincadeira. O Jefferson era ruim. Esse aí é pior ainda, o Emerson. Pela direita, o Heitor não consegue passar do meio campo porque pode tomar nas costas. Então fica nessa lenga aí. E o gol só não saiu por falta de capricho, né, do Mirassol. E não é o Bispo, hein? Ele tá surpreendendo colocando Marlon Maranhão. Então confirma pra gente aí a alteração do técnico Alan Zanqueta. Sai 5, Anderson Leite machucado. Entra 77, Marlon Maranhão. Marlon Maranhão, número 77. E aí, o Wagnão? Pelo menos o time não fica tão amarrado, né? Pode ser uma válvula de escape. Porque o Alan Al tá vendo lá que o time tá sendo dominado aí pelo Mirassol, não consegue sair, vai botar um jogador aí pra pelo menos tentar preocupar o meio-campo e a zaga do Mirassol. A zaga do Mirassol tem o número 4 ali, Luiz Otávio, que parece um boneco de Olinda. Você acha que o Caio Dantas vai ter alguma chance numa bola aérea com ele? E com essa mudança saiu do 4-4-2, acho que voltou pro 3-5-2. Não, o 4-2... Tem 3 no ataque agora. 3-4-3. 4-3-3, né? 4-3-3, desculpa. 4-3-3, 4-3-3. Aí, abre um pouquinho mais a equipe do Guarani com essa formação agora, que sai jogando no setor defensivo, a bola com o Matheus Salustiano, já joga com o Emerson aqui no lado direito, do lado canhoto, toca com o João Vitor, a marcação do Lucas Ramon em cima dele, ele recua a bola lá com o Salustiano, sai jogando o Guarani, tenta sair jogando pelo menos a bola com o Bacelar, já joga do lado com o Heitor joga mais na frente, faz o domínio de bola ali, o Marlon Maranhão, faz o domínio, a marcação em cima dele, era do Neto Moura, ele achou o Matheus Bueno, inverte lá da direita, pra canhota, Emerson! Não fez o domínio, a torcida já pegou na bronca, já caiu na graça o Emerson, hein, ô Zanqueta? Tá difícil, sai um, entre o pior. E a equipe do Mirassol vai trabalhando, ficou caído ali o Neto Moura na entrada do Luan Dias, agora o árbitro vai fazer o atendimento ali pro Neto Moura, mas na realidade marcou só a falta, que tá tudo legal com o número 25 da equipe do Mirassol. Wagner Ferreira, 32 minutinhos, 0-0, Guarani Mirassol. O gol só não saiu ainda, né? Porque o Mirassol teve uma falta de sorte na bola no travessão, já criou várias oportunidades, 3 ou 4 chutes a gol, e o Guarani assistindo a partida, não consegue encaixar uma jogada do seu meio campo para o ataque. O lateral esquerdo que não joga no time da rádio, e botado para jogar no campeonato nosso lá, ele vai para o banco, fica atrás da grade lá. Agora, o Jefferson estava ruim, entrou esse Emerson é pior ainda. Duvido que ele volte para o segundo tempo se continuar nessa jornada assim.
E Guarani trabalhando no setor ofensivo com o Matheus Bueno. Vira lá do meio aqui para canhota com o Emerson. O Emerson tem liberdade. Ultrapassa ali que divide o gramado, já vai puxando pro meio. Deixa do lado com o Matheus Bueno. Já abriu o João Vitor para receber, já recebeu. Chega a marcação do Lucas Ramon em cima dele, perdeu. Perdeu pro Danielzinho, toca com o De La Torre. Tentou fazer enfiada de bola pro Lucas Ramon. O Matheus Bueno tava lá, mas o De La Torre tá brigando. A bola sobra ali com o Matheus Bueno. Sai jogando, olha para trás, pede para alguém aparecer, toca do lado a bola com o jogador que é o Pierre. O Pierre mais à frente com o Luan Dias. O Emerson estava passando, o Luan Dias fez uma volta inteira, agora sim. Faz o lançamento pro Pierre. Vem descendo pelo setor canhoto, faz o cruzamento, a bola bateu no Lucas Ramon. Volta com o Emerson. A equipe do Guarani trabalhando. Rola ali a bola com o jogador que é o Marlon Maranhão, com o Emerson. Toca mais atrás com o Matheus Bueno. Faz o levantamento lá para dentro da grande área pro Caio Dantas. Tocou de cabeça, a bola ficou fácil. Com o goleirão Muralha. Bela jogada do Guarani, mas a bola bateu ali, a torcida pediu algo em cima do Lucas Ramon. Você estava perto da jogada, viu mão na bola aí, ô Zanqueta? Foi aqui na minha frente, bateu nas costas do jogador. Tá aí. Ô Luiz, você pode avisar para os jogadores do Guarani, quando tiver de frente pro gol, pode chutar, não tem problema nenhum não, viu? E falar também pro Emerson que ele pode... Matheus Bueno de frente pro gol ali, foi jogar essa bola pro Caio Dantas. Sai jogando o Mirassol do lado direito, agora a bola com o João Vitor, setor defensivo, recua ali com o Muralha dentro da grande área da equipe do Mirassol, joga lá pra Canhotinha com o Luiz Otávio, já encostou o Zeca, recebeu, vai chegando o Neto Moura, ele prefere recuar a bola com o Muralha. Muralha olha, pede pra galera se movimentar, toca do lado com o João Vitor, do lado direito a equipe do Mirassol vem trabalhando, o Guarani marca de longe, hein? E o João Vitor vai recuando, o Guarani inteiro vai recuando, o João Vitor faz o lançamento, a bola era ali pro jogador Isaac, chega a zaga do Guarani, cortou, sobe de cabeça, o João Vitor nos pés do Matheus Bueno, toca do lado com o Pierre, mais atrás com o jogador que é o Barcelar, recua a bola com o Pegorari, bate pra frente de perna direita, tá buscando o jogador, o Caio Dantas chegou, o Luiz Otávio e o Barcelar, manda a bola pra cima, agora fica um futebol muito horroroso, hein? O Danielzinho toca a bola nos pés do Marlon Maranhão. Já joga com o João Vitor, obedecendo pelo lado canhoto da equipe do Guarani. Quem sabe agora o Guarani chega no gol. Toca ali agora com o Emerson. Emerson para, tá passando o Marlon Maranhão. O Emerson segura mais atrás com o Matheus Bueno. Já joga na frente com o João Vitor. Toca com o Emerson. A equipe do Guarani vem tocando. Recebeu ali o Luan Dias. Faz o corte, vai fazer o cruzamento. Para, não, segura, toca com o João Vitor mais atrás. A equipe do Guarani tenta chegar na grande área. Só o Caio Dantas lá dentro, hein? O Luan Dias recebeu, toca com o Marlon Maranhão, devolve a bola com o Luan Dias para, olha a marcação em cima dele do Danielzinho, mais atrás com o Matheus Bueno, vem descendo a equipe do Guarani, o Matheus Bueno, toca lá na frente com o João Vitor, bate pra fora, o número 19. Não cruzou, não chutou, na realidade, desperdiçou a jogada do João Vitor, né, Zanqueta? O Guarani chega bem até aqui na frente, mas só que não chuta no gol. Chega aqui na área, volta pro meio campo. E nessa jogada, João Vitor recebeu na linha de fundo, tentou o chute ao gol, porém sem rumo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 35-36, chegando agora desse primeiro tempo, o placar está assim. Guarani 0, Mirassol também 0, e a equipe do Guarani vem descendo, bola com o Marlon Maranhão, tentou tocar a bola com o João Vitor, Chico Quinta tava lá, sai jogando, experimenta tocar a bola com o De La Torre, chegou na marcação, o Matheus Salustiano, o Danielzinho que quis fazer o passe, a bola ficou com o Pierre, toca com o Caio Dantas, mais à frente com o Marlon Maranhão, a bola bateu no calcanhar do Marlon Maranhão, o Lucas Ramon recuperou, toca na frente, agora não sei não se não estava impedido o De La Torre, a bola saiu. Fiquei olhando para Leandra Aires, ela não levantou a bandeira, hein, o Wagner Ferreira? O que você achou dessa jogada? Estava impedido ou não, De La Torre? Não estava impedido, não. E sorte que a bola ganhou a lateral. Caso contrário, né, ia balançar a casa do Guarani. Tenta descer mais uma vez para o setor ofensivo a equipe do Bugrina. Vai tocando ali a bola com o Pierre. Vai virando para a direita com o Heitor, faz o domínio. Tem o Matheus Bueno no círculo central, já recebeu o número 18 do Guarani. Ele para, olha, mais do lado... Já vem buscar ali o jogador que é o Pierre. Devolve a bola com o Matheus Bueno, Luan Dias, a marcação do Danielzinho em cima dele. Luan Dias leva melhor. Toca mais à frente com o João Vitor. Devolve a bola com o Luan Dias. Chega a marcação, Lucas Ramon. Mas o Luiz Flávio de Oliveira entendeu que o Luan Dias deixou a sola ali no Lucas Ramon, que tá sentindo, tá caído o número 19 do Mirassol, Luiz Henrique. Eu não entendi como falta, não. Foi o pé de ferro, o Luan Dias levou a melhor, porém o juiz Flávio de Oliveira marcou falta para o Mirassol. Estamos chegando a 37,5, o Wagner Ferreira.
As jogo opções caiu de produção, né? As opções do Guarani, o que você acha? O Alain mexe no intervalo ou não? Olha, eu acredito que não. Essa entrada aí do Marlon deu uma melhorada, né? Não substancial. Agora ele já conseguiu ter posse de bola aqui no campo de ataque, coisa que não vinha acontecendo com o Anderson Leite. E a equipe do Mirassol vem descendo com o Neto Moura. Neto Moura faz a ligação lá do lado canhoto com o Fernandinho, bate no peito, chega a marcação em cima dele do Lucas Ramon. Bate do Ramon. Opa! E lá vem essa equipe do Mirassol. Inacreditável mais uma vez. Uma bola estranha do Zeca para dentro da grande área. O De La Torre fechou. Quem chegou ali, pelo que eu vi, foi o Bacelar, né, Wagner? Tirou em escanteio para a equipe do Mirassol. Bateu o Salustiano. Foi o Salustiano, então. Quase que o Mirassol chega ao primeiro gol. Escanteio, o segundo do jogo, o segundo da equipe de Mirassol. Tá ali o capitão Danielzinho, vai fazer levantamento para dentro da grande área. Lado direito, campo de ataque de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área. Tá buscando o Isaac, sobe de cabeça. Tira a bola, sobra com o Zeca. Vai bater de fora da área, bateu muito mal. A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo, vai mandando a sua mensagem que você está concorrendo a um boné da Rádio Grigo no final da nossa jornada. Vai interagindo conosco aí, mande a sua mensagem. E aí, tá gostando da transmissão? Tá gostando do jogo? Se você tá ligadinho na TV acompanhando a nossa transmissão, dá um alô pra gente aí, mande a sua mensagem, é muito legal ter você conosco. Equipe do Mirassol trabalhando no setor defensivo, a bola com o Zeca. Zeca para, olha, de perna direita, faz o lançamento na frente, está buscando o Fernandinho. Vem a marcação dele em cima do Heitor. Fernandinho tentou fazer o domínio, mas não conseguiu. O campo acabou para ele. Tiro de meta para o Pegorari fazer a cobrança, Zanqueta. Muito forte. Danielzinho não chegou a bola. Pegorari cobre o tiro de meta para o Guarani. Ô Luiz, o Guarani joga a favor do vento nesse primeiro tempo, não é isso? Ô Wagner, eu tô vendo o Pegorari chutar a bola aqui, a bola não tá passando no meio campo também, viu? Será que ele tá contra o vento ou a favor? Ouve as bandeiras aí, tá contra, né? Tá contra o vento, Guarani. Contra o vento. Então tá okay. Contra favorável o vento. ao time do Mirassol. Exatamente. Então. E agora o Guarani tenta chegar, Muralha de perna direita, não esperou o Luandinha chegar não, bateu pra fora, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani, lá do lado direito. Ficou feia a coisa agora, hein? Agora acabou de vez, né? Não tá chegando nenhum nem outro, né? E a bola tá com o Matheus Bueno, joga com o Heitor lá do lado direito, o Heitor tentou fazer enfiada de bola, era pro Luan Dias, a equipe do Mirassol recupera a posse de bola, sai jogando com o Isaac toca com o Danielzinho, recua com o João Vitor, sai jogando na direita com o Lucas Ramon, vem a marcação do João Vitor em cima dele, o Lucas Ramon tentou fazer o toque pro Chico Quinto, tocou nos pés do Emerson, que agradeceu e saiu jogando. Esse nós conhecemos. Sai. Vem descendo o Pierre do lado com o Luan Dias, a equipe do Guarani, já passou o Heitor, recebe o Heitor lá do lado direito, chega o Neto Moura na marcação, ele toca a bola com o jogador que é o Marlon Maranhão, Pierre com o Luan Dias, bate pro gol, tem espaço, bateu, chutou pro gol, a bola passa do lado direito do Muralha e vai pra fora. A torcida aplaudiu o Luan Dias, primeiro chute, não foi do gol, mas passou mais perto, né, ô Henrique? Primeiro chute do Guarani que levou um certo perigo foi de Luan Dias. Qual que é o tempo, Anderson? Agora 41 minutinhos. Aos 41 minutos, o primeiro chute que levou perigo no gol do Mirassol. E tem gol na Sul-Americana, tá informando aqui o nosso grande Celso Fittipaldi, Corinthians 1-0 na equipe do Fortaleza. Tá aí a equipe do Coringão, que no Brasileirão não vai de jeito nenhum. Nessas Copas aí, por exemplo, a Sul-Americana tá indo bem. A equipe do Mirassol trabalhando no setor defensivo, bola com o João Vitor para, olha, ninguém chega nele, ele vai virando lá pra canhotinha com o Luiz Otávio, faz o domínio, já faz o passe pro Zeca, chega a marcação ali do Marlon Maranhão, em cima dele ele já achou o Isaac na frente, o Isaac faz o corte, espera a chegada do Neto Moura, toca mais atrás com o Zeca devolve com o Isaac vem descendo lá pelo setor canhoto, a bola com o Fernandinho, vem a marcação do Heitor em cima dele, o Fernandinho tenta fazer a finta, o Pierre leva melhor, sai jogando, caiu, o árbitro mandou continuar. Vem descendo a equipe do Mirassol, chegou o Heitor. A bola bateu em cima do Fernandinho, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Né, Zanqueta? O Flávio não tá dando qualquer faltinha, não. Tá deixando o jogo correr. Lateral pro Guarani, Heitor na bola. E os resultados da Série B, hein, pessoal? Vamos lá, os resultados dos jogos. O Novo Horizontino venceu a equipe do Brusque. Jogo lá em Novo Horizonte, 1-0.
E a equipe do Avaí vai vencendo a equipe do Ituano 1-0 também. Resultados muitos bons aí, tanto para Guarani, vou dizer até que para Ponte Preta, viu, Wagner? O problema é que os times não se ajudam, né? O Guarani não aproveita esses resultados, cara, teoricamente favoráveis, não faz a sua parte dentro de casa. Trabalhando no setor defensivo, a bola com o Matheus Bueno ali no círculo central. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tem espaço. Faz a abertura de bola para o Emerson. Chico Kim estava no meio do caminho. Agora o Caio Dantas pede falta, o árbitro marca. Falta do Luiz Otávio em cima do Caio Dantas. Frontal a meta do goleirão Muralha, Luiz Henrique Zanqueta. Após bate e rebate na frente da área de Muralha, Luiz Otávio derrubou Caio Dantas. Falta muito perigosa, ele torna a bola. Guarani não tem o cobrador de falta oficial, nem de pênalti, nada. É na hora ali, quem pegou a bola vai bater. Eu nunca soube também que o Heitor fosse um exímio cobrador de falta, mas também nenhum outro, né? Tem esse cacuete. E parece que é ele mesmo, né, Anderson? Ele tá ajeitando ali com carinho, o Heitor tem do lado também o Luan Dias e o Matheus Bueno tá ali do ladinho da bola também. Quem tomou a distância foi o Heitor. Goleiro Muralha ali no poste direito, abaixa, orienta a barreira. 1, 2, 3, 4, acho que 5 homens da barreira do Mirassol. A barreira ali dentro da meia-lua. É frontal a meta do goleirão Muralha. 44 minutos desse primeiro tempo. Falta que pode levar perigo para a meta do Muralha. Autoriza Luiz Flávio de Oliveira, partiu o Heitor de perna direita, bateu pro gol. Espalma, Muralha segura. Em 2 tempos faz a defesa o goleirão do Mirassol, Zanqueta. Bem colocado no centro do gol. Em 2 lances segurou a bola que já segue o Mirassol no ataque. Sai jogando aqui do lado direito com o Lucas Samon. Já recua a bola com o João Vitor. Quase tocou no quero-quero, né? O quero-quero saiu voando agora. A equipe do Mirassol trabalhando no setor defensivo com o Luiz Otávio. Neto Moura recua a bola com o João Vitor. A equipe do Guarani dá espaço pro Mirassol ficar tocando ali, né? Não faz nenhum tipo de pressão, até porque tá mais precavido a equipe bugrina. Sai jogando, Isaac ajeita a bola pro De La Torre, chega a marcação do Salustiano em cima dele. Bola com o Danielzinho, joga aqui no lado direito com o Chico Kim. Ele tocando do ladinho com o Lucas Samon, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça. O Bacelar complementa a bola, o Marlon Maranhão. Tira agora o Salustiano. Em cima do Luan Dias. Bola pro Pierre. Sai jogando com o João Vitor. Escorregou. Chico Kim roubou a bola. Vem descendo a equipe do Mirassol. Bola com o Chico Kim. 3 minutos de acréscimo. 3 minutinhos. Vamos até 48 minutos desse primeiro tempo. Bola com o Danielzinho. Tocou pra ninguém. Se era pro De La Torre, ele não entendeu a jogada, a bola ficou tranquilamente pro goleirão Pegorari. Tá ali, vai chegando o De La Torre fazer uma pressãozinha em cima do Pegorari, o Pegorari agora sim pega na mão. O Guarani, pelo jeito, tá contente com esse 0-0 no primeiro tempo, o Wagner Ferreira. A impressão que fica, né, porque escapou de tomar o gol do Mirassol, aí à medida que saiu o Anderson Leite e entrou o Marlon, deu uma melhora no time do Guarani, não substancial, mas uma presença melhor aqui no campo de ataque. Tanto é verdade que criou 2 chances, já com 2 chutes ao gol. Mas é muito pouco, né? E o Mirassol é muito perigoso, não pode se arriscar, não. E a equipe do Mirassol tentava chegar aqui pelo lado direito, chega o Matheus Salustiano. Eu acho que ele tentou aceitar o Chico Kim, mas a bola saiu, é lateral para a equipe do Mirassol. O Danielzinho pega, agora tá esperando a chegada do jogador do Lucas Samon, e agora pela primeira vez eu vejo o árbitro falar que é mais à frente a cobrança. Você reparou isso daí? Pela primeira vez, o Danielzinho estava para trás, ele apontou que era mais à frente. A equipe do Guarani já recupera a posse de bola com o Matheus Bueno, toca com o Caio Dantas, tentou ajeitar pro João Vitor. Muito mal ajeitada, a bola saiu, é mais um lateral para a equipe do Mirassol pelo lado direito. 46 minutos e 40 segundos, primeiro tempo de jogo é 0 pro Guarani, 0 pro Mirassol. O Guarani precisa da vitória. Sai jogando com Chico Kim no círculo central, toca com o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o domínio, já vai virando lá para canhota com o Zeca. Zeca faz o domínio, toca do ladinho com o Neto Moura, chega a marcação do Luan Dias, ele prefere tocar lá na frente com o De La Torre, devolve a bola com o Neto Moura, tentou jogar com o Isaac, o Guarani rouba a bola. Sai jogando com o jogador que é o Marlon Maranhão. Joga do lado com o Pierre, devolve a bola com o Marlon Maranhão, vai passando o Heitor, ele faz a finta, vem descendo a equipe do Guarani, tá ameaçando chutar aqui da intermediária, toca do lado com o João Vitor, passou, tentou fazer enfiada de bola pro jogador que é o Pierre, a bola sobra ainda com o João Vitor, bateu de fora da área, e entrou!
Luiz Roberto, eu posso dizer que é do João Vitor, mas posso dizer também que é do Muralha. Um frangaço do goleiro do Mirassol. O João Vitor bateu de fora da área, tava dele, bateu pro gol, a bola foi em rasteira. O Muralha tomou entre as pernas. Para o Guarani, que não tem nada a ver com o assunto. Muralha não pôde fazer nada a não ser pegar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Guarani. João Vitor, quando eram jogados 47 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Mirassol. Zanqueta, que frangaço quando ergue o braço, foi final de primeiro tempo, árbitro. Um frangaço do Alex Muralha. Aquela coisa, né, Anderson? O goleiro tá frio no jogo, não espera nem o chute. De repente, o João Vitor, de fora da área, chutou. O goleiro não esperava e passou no meio de suas pernas. Um verdadeiro frango aqui no Brinco de Ouro. Futebol é assim. Aliás, torcedor do Guarani, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani, nesse final de primeiro tempo. Wagner Ferreira, é o futebol. Uma bola que foi em direção ao gol, o goleirão Muralha resolveu dar aquela força pro João Vitor e o Guarani abriu o placar 1-0 no finalzinho, vai vencendo, né? Vai vencendo e desce pro vestiário agora com um resultado positivo nesse primeiro tempo. O imponderável aconteceu, né, nesse primeiro tempo de jogo. Só deu o Mirassol, o Guarani equilibrou a partir da entrada do Marlon, criou algumas chances. E você lembra da frase que eu disse pro Luiz Henrique? Falei, avisa o pessoal do Guarani que pode chutar para gol. Exatamente. Não tem problema não. Aí uma bola sem muita pretensão do João Vitor, é o Hilari que tentou o gol, arriscou. Qualquer goleiro faria a defesa, o próprio Alex. Mas foi um lance infeliz do goleiro do Mirassol. Foi pra bola com frio, né? Porque o Guarani não vinha ameaçando, né? Não vinha participando muito do jogo e tomou um frangaço e o Guarani sai vencendo esse primeiro tempo por 1-0, coisa que poucos estavam acreditando. E esse é um aspecto psicológico muito interessante para o segundo turno, para o segundo tempo. Vamos ver se o Alan Al, acho que não vai mexer no time não, deve voltar com a mesma formação, naturalmente com um pouquinho mais de presta atenção, porque você sabe o que vai acontecer agora? O que, Wagner? O Guarani vai ficar segurando esse 1-0 e vai chamar o Mirassol para cima. Pode escrever o que vai acontecer no segundo tempo. Tá aí o prognóstico do Wagner Ferreira que tinha avisado. Pode chutar. O João Vitor chutou. A bola foi realmente em direção do gol e o Alex Muralha, rapaz do céu, tomou literalmente o famoso frango. E aí, ô Zanqueta? E a gente aqui tá perto do lance, ele foi com uma confiança na bola, porém passou do meio de suas pernas. Tá aí. Grande João Vitor que aproveitou, colocou a bola pro fundo do gol. Guarani sai vencendo esse primeiro tempo. Merecido? Não sei. Talvez sim, porque foi mais eficiente. O chute que deu em direção ao gol foram 2. A bola entrou. Tá aí, na frente. E a torcida do Guarani que estava vaiando praticamente todo o primeiro tempo, fazendo a festa, né, na saída dos jogadores desse primeiro tempo. Vou dar um abraço aqui na Ana Cuevas, grande Ana Cuevas, que legal ter você aqui na nossa, participando da nossa jornada esportiva da Gringo. A Maria Elisa Godoy Piton fez a festa, torceu, hoje sempre Guarani, comemorou o gol do Bugrão. Cristiano Salvione, Salvione, tá dizendo que deu muita sorte o João Vitor no chute. O importante é que o Coringão tá ganhando no Fortaleza, tá dizendo o Salvione. Ele tá dizendo que parece um goleiro que conhece lá de Souza, o Mão de Alface, o irmão dele, o Clodoaldo Salvione. A gente vai fazer aquele intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com o intervalo da Gringo para o grande Wagner Ferreira fazer os comentários, fazer a análise do que foi esse primeiro tempo de Guarani 1, Mirassol 0. É rapidinho e a gente já volta. Estamos apresentando
Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp, 19-3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Meus amigos, uma parada agora para falar de um dos mais tradicionais clubes de Campinas, o Clube Concórdia. Você precisa conhecer a sede de campo. Ali, na estrada para Souzas, são 4 alqueires de área arborizada, 4 piscinas, maior com 1 milhão de litros d'água e uma aquecida para aulas de natação e hidroginástica. E você sabia? O Clube Concórdia tem o maior ginásio de esportes de Campinas. E a academia, então? É que é primeiro mundo. E foi montada, sabe por quem? Pelo José Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E tem mais. Olha só. Judô, sauna, campos de futebol, quadras de futsal, vôlei, basquete, beach tênis. E tem uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol.
e uma escola de tênis, tudo à disposição do associado. Olha, Concórdia, pela sua própria tradição, é um clube com vários eventos sociais e grandes bandas no seu salão de festas. Seja sócio do Clube Concórdia. Venha fazer parte dessa família que se renova há 154 anos. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99698 4579. Calma aí, vou repetir. 99698 4579. E siga as redes sociais do clube. Clube Poliesportivo e Recreativo em Campinas não tem outro. É o Clube Concórdia. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Pois é, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, Guarani 1, Mirassol 0. Para quem acompanhou pela TV, ou apenas acompanhar a nossa transmissão aqui com o Anderson Grigoleto, pode notar que a posse de bola, domínio total do jogo, foi do Mirassol, pelo menos na primeira parte do primeiro tempo. Aí, por ironia do destino, né, a gente comentava por que a presença do Anderson Leite e não do Bispo, que vinha sendo um dos grandes jogadores do Guarani ali no meio campo. Por motivo de contusão, entrou o Maranhão no lugar do Anderson Leite. E não é que o time ganhou alguma força ofensiva, porque até então o Guarani estava assistindo o Mirassol jogar. Bola tocada pela direita, com o Danielzinho, com o Chico Kim. Do outro lado lá também, com o lateral Zeca, criando confusões. O Isaac também se apresentando no ataque do Mirassol. E a gente estava dizendo que o gol do Mirassol era uma questão de tempo. Ia acontecer a qualquer momento. Bola na trave, na junção da trave, do poste com o travessão. Bola chutada para fora. Alguns lances de perigo do ataque do Mirassol, até eu dizia que um pouquinho mais de capricho e o gol do Mirassol ia acontecer. Mas aí, eis que o imponderável acontece, né? Agora ele não chegava. O lateralzinho esquerdo aqui, pelo amor de Deus, é muito limitado tecnicamente. Preocupado em tomar nas costas, não desceu. Do outro lado lá, o Heitor, da mesma forma. Não é que, numa escapada, acabou o Guarani chegando, né? Com mais presença no meio, no campo ofensivo. Acabou o João Vitor experimentando de longe, ali de fora da área, um chute, não diria despretensioso, porque se chutou é porque queria alguma coisa. E no canto esquerdo ali, o Alex Muralha, que é um goleiro regular, de bom, né? É um jogador bom, todo mundo sabe do Alex Muralha. No entanto, todo goleiro bom toma seus franguinhos também. E aconteceu isso. Então o Guarani saiu totalmente no lucro nesse primeiro tempo. Não merecia estar vencendo por 1-0. No entanto, o imponderável de Almeida acabou prevalecendo e o Guarani deixa o primeiro tempo vencendo por 1-0. O que é que pode acontecer agora no segundo tempo? Se o Alan Hall resolver retrancar o time, não deixar o time passar do meio campo, tentando segurar esse 1-0, vai ser um sufoco, meu amigo, porque o Mirassol tem condições para penetrar em qualquer defesa, com o toque de bola que tem, com a qualidade técnica dos seus jogadores. Então, é muito complicada a situação do Guarani. Se vai para frente, se abre, toma gol. Se fica lá atrás, vai ter pressão do Mirassol. Então, eu quero saber qual será o comportamento, qual foi o diálogo do treinador do Guarani com os jogadores. Porque o time, se você for analisar, o time do Guarani está muito fraco, muito limitado. Tem o Pierre jogando. Poucas vezes o Anderson falou o nome do Pierre. O Luandi, assim, pega na bola, não resolve muito, mas pega bastante na bola. O Maranhão é que entrou ali pelo lado direito, fazendo uma fumaça. Agora, qual a palavra os jogadores nesse segundo tempo? Me parece que não vai haver alteração em nenhum dos dois times. Então vamos ver aquilo que o técnico do Guarani passou para os seus jogadores para esse segundo tempo. E se o Mirassol vem mais para cima do que
veio nos primeiros minutos do primeiro tempo. Anderson. Tá aí, Wagner Ferreira, as equipes já voltaram para o gramado. O pontapé inicial desse segundo tempo pertence à equipe do Mirassol. Tá ali o Della Torre, Luiz Flávio de Oliveira vendo os últimos detalhes. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você está curtindo todas as emoções, todos os detalhes aqui conosco, na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com Luiz Henrique Zanqueta, esse timaço da Web Rádio Grigo. A equipe do Mirassol já tem um lateral lá pelo lado direito, faz o cruzamento lá para dentro, tava buscando o Della Torre, a zaga tira, sobra com o Danielzinho, chega na marcação o jogador que é o Pierre, chega também o Luan Dias, a bola sobra com o Matheus Bueno, caiu, falta o Neto Moura em cima dele, opa, agora o Neto Moura enroscou o pé na chuteira do Matheus Bueno, o Luiz Flávio de Oliveira chegou rapidão ali para apertar os dois, né, ô Zanqueta? Chegou ali, senão ia ter tapas para todos os lados. Nenhuma alteração do Guarani, nem na equipe do Mirassol. Isso, nenhuma substituição. As duas equipes voltaram com a mesma formação. E aí, tá certo os técnicos, ô Wagner? Mas tá um negócio, né? O Mirassol dominou o primeiro tempo, só tomou o gol naquele descuido, né? Naquela falha do seu goleiro. Então não havia motivo para mudança. Já o Guarani é apenas uma mudança de mentalidade, né? Nada de ficar sentado nesse magro 1-0, porque o Mirassol tem qualidade para reverter esse quadro. Não é o que o torcedor do Guarani espera, claro. Espera que o Guarani vá à frente e consiga fazer o segundo gol. Mas vamos ver, comecinho de jogo, estamos aí com 1 minuto e meio desse segundo tempo, para a gente ver o comportamento das duas equipes. E o Guarani tentava chegar no campo de ataque, a bola vai sobrando com o Luiz Otávio, sai jogando com o Zeca, Zeca vai virando a bola com o João Vitor, lá dentro da grande área, chega ali o Marlon Maranhão para fazer a pressão, tenta sair jogando. O time do Mirassol pelo lado direito já perdeu a posse de bola, a bola com o João Vitor. João Vitor recua, a bola passa pelo Matheus Bueno, sobra com o Pierre, recuperou. O Matheus Bueno já tinha ficado na saudade nessa jogada, hein? Aí ele recua. Lá no campo de ataque, pro jogador do Matheus Salustiano, que dentro da meia-lua ali, toca a bola pro Pegorari. Pegorari vai virando pro Heitor do lado direito, chega a marcação em cima dele do Fernandinho. O Heitor tentou fazer o toque, o Fernandinho de cabeça colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani. Já bateu a bola com o Pierre. Pierre faz a jogada em cima do jogador da equipe. Opa, eu achei uma falta do Luiz Otávio em cima do Pierre. O árbitro mandou continuar, sobra ali com o Chico Kim. Bola no círculo central com o Neto Moura, vai virando na direita, bola com o Lucas Ramon. Chega na marcação dele o João Vitor, Lucas Ramon toca do lado com o Danielzinho, devolve a bola com o Lucas Ramon, tentou fazer o toque de bola, tava o Emerson. Ligado na jogada, a bola bateu nele, saiu, é lateral para a equipe do Mirassol. O Danielzinho já pegou, já bateu. Toca a bola, o Mirassol tem pressa, tá atrás do placar. Toca na frente, o passe era pro Della Torre, já estava em posição irregular, mas a zaga do Guarani tirou para frente. Mas nesse caso, Wagner Ferreira, eu achei o Della Torre na posição regular. O Guarani deu um chutão, não seria para o árbitro marcar? Ao impedimento ou não? Não tem vantagem num lance desse? Talvez o Guarani aproveitasse o lance, né, na jogada por ataque. Não tinha ninguém lá, mas eu acho que o árbitro fez correto, eu não marcar não. Tá aí. Então a equipe do Mirassol trabalhando no setor defensivo com o Luiz Otávio. Luiz Otávio toca do ladinho com o Zeca. Chega o Marlon Maranhão na marcação do Zeca. O Zeca vai virando lá na direita com o jogador que é o João Vitor. João Vitor faz o domínio. Chega o Caio Dantas na marcação. Ele toca com o Danielzinho. Danielzinho faz o domínio. Vai virando, vai chegando no círculo central. Toca do lado. Ih, tentou fazer o toque pro Lucas Ramon. Um toque horrível do Danielzinho, né, Zanqueta? Exatamente, Anderson. Tentou tocar pro Danielzinho, saiu pela lateral, Emerson na bola. E detalhe, 17 torcedores do Mirassol. Contou aí? Contei aqui, 17. Tá aí. Um abraço pro Fabiano Rubio, tá dizendo que o segundo tempo será de muita emoção, mas vamos com fé, tá dizendo o Fabiano Rubio. Que legal ter você conosco, viu, Fabiano?
A equipe do Guarani tenta sair jogando ali no círculo central. Bola com o Matheus Bueno, recua um pouquinho com o Bacelar. O Bacelar tentou, ameaçou bater, deu um toque na bola. Quase que o Fernandinho rouba a bola, mas a equipe do Mirassol já pegou com o Isaac. Vem descendo a marcação do Pierre em cima dele. O Isaac faz o break, cai, levanta, recupera a equipe do Mirassol. Toca do ladinho com o Zeca. O Zeca para, tem o Marlon Maranhão na marcação, ele já achou o Fernandinho. Entre as pernas do Heitor, ele achou Isaac. Vem descendo a equipe do Mirassol pelo lado canhoto. Segurou já, o Heitor já fez a marcação. Toca para trás com o Zeca. O Zeca vai trabalhando com o Neto Moura. Neto Moura recebeu, vem o Luan Dias na marcação. Ele já toca com o João Vitor. João Vitor vem descendo toda a equipe do Mirassol, tirando o goleiro Muralha no campo de ataque. Já vem descendo lá pelo lado direito com o Lucas Ramon. Toca na frente com o Danielzinho. Tentou fazer o cruzamento para trás. Estava o Matheus Bueno. Mas já roubou a bola o João Vitor. Toca a bola com o Chico Kim. Chega na marcação. O jogador do Guarani caiu. Ficou sentindo ali pelo jeito o Pierre. A equipe do Mirassol recupera a posse de bola, bola com o Luiz Otávio, recua com o Muralha, Muralha faz o domínio, a marcação em cima dele era do Luan Dias, sai jogando lá com o João Vitor, toca com o Lucas Ramon, tentou fazer o toque com o Neto Moura, já recebeu o Neto Moura, tava ligado o Luan Dias, mas a bola voltou com o Neto Moura, recua um pouquinho mais com o João Vitor, e tem jogador do Guarani caído aí, né, Zanqueta, no campo de ataque, já levantou. Pierre, já se levantou. E a equipe do Mirassol aqui pelo lado canhoto, a bola com o Fernandinho. Vem descendo a marcação do Heitor em cima dele. O Fernandinho vai partindo para cima do Heitor, partiu. Heitor, de pé direito, tocou a bola, bateu ainda no Fernandinho. O árbitro tá dando lateral para a equipe do Guarani, Luiz Zanqueta. Fernandinho tentou a jogada pelo lado direito, Heitor antecipou, chutou a bola no próprio jogador do Mirassol, lateral para o Guarani. O Zanqueta, tá frio aí embaixo? Nossa senhora, tá um vento para cada um. O Wagner Ferreira já foi colocar o casaco dele no intervalo, ele saiu rapidinho, foi lá pegar o casaco, porque tá frio, viu? Tá gelado aqui no Brinco de Ouro. A equipe do Guarani com o Pierre toca a bola com o Bacelar com o Matheus Salustiano, toca com o Matheus Bueno, dá um toquinho de cabeça, a bola sobra com o Caio Dantas, tocou com o Marlon Maranhão, Luiz Otávio, fez a falta, o Zeca fica bravo demais com o Luiz Flávio de Oliveira, disse que não foi nada, mas o árbitro deu. Você daí, da onde você tá, Luiz, aqui, achou que foi falta? O Luiz Otávio deu uma gravata no Marlon Maranhão. Tá caído até agora, porém, sem cartão amarelo pro número 4, Luiz Otávio. Assim, a distância me parece que merecia um amarelinho ali pela jogada. O árbitro tava perto, não deu nada. Por enquanto, um amarelinho só para o Danielzinho, número 8, capitão da equipe do Mirassol, dado no primeiro tempo, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Luiz Flávio de Oliveira, como já disse o Zanqueta, deixa a bola rolar. Lateral para a equipe do Guarani, Emerson bate com o Matheus Bueno faz lá do meio de campo, recua a bola com o Pegorari. Pegorari faz o domínio, vai chegando ali na marcação, o Isaac, ele bate para frente, o Pegorari de perna direita, tava buscando, o Marlon Maranhão tocou de cabeça, vai correndo na bola, o Caio Dantas, vai também o jogador ali, que é o Luiz Otávio, dá o corpo, o Luiz Otávio sai jogando. Na tranquilidade, o zagueirão do Mirassol sai jogando aqui do lado canhoto de perna direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o De La Torre, vem o Matheus Luciano na marcação, chegou, colocou a bola para fora. A torcida gostou da chegada do Matheus Salustiano, que deu a zagueirada literalmente. Colocou a bola lateral para a equipe do Mirassol, campo de ataque lá do canhoto. Tá chegando o Zeca para fazer a cobrança. Estamos com 8 minutos jogados, segundo tempo de jogo, 1-0 Guarani. Já bateu, sai jogando a equipe do Mirassol. Bola com o Danielzinho, toca com o Luiz Otávio, quase que o Caio Dantas rouba a bola. Esse último ataque do Guarani, a disputa de bola do Caio Dantas com o Luiz Otávio. O que eu disse para você no começo do jogo? No mano a mano, o grandalhão ali ia levar vantagem, como levou. Levou e saiu na boa mesmo, hein? E a equipe do Mirassol descendo com o Chico Kim, toca do lado, a bola era pro Isaac, chega na marcação Pierre, mas tocando a bola com o Danielzinho do ladinho com o Isaac com o Danielzinho, já joga com o Zeca mais atrás do lado canhoto, vem a marcação em cima dele, do Marlon Maranhão, ele toca com o Isaac, devolve com o Danielzinho, toca a bola com o De La Torre dentro da grande área, matou no peito, tenta fazer a jogada, chega o Salustiano, tira, alivia. A bola sobra com o Marlon Maranhão, tentou fazer o drible, chegou o Zeca, fica bravo com o ataque da equipe do Mirassol, número 37, o Zeca, né, Zanqueta? O De La Torre não aproveitou a oportunidade que teve, lateral para o Guarani, Heitor na bola. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 9 minutos passados desse segundo tempo, o placar está assim... Guarani 1, Mirassol 0.
Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o Guarani vem descendo lá pelo lado canhoto, bola com o Matheus Bueno, devolve com o Luan Dias, a marcação em cima dele é do Lucas Samon, ele recua com o Matheus Bueno, ameaça tocar para trás, parte para frente, vai levando o Matheus Bueno, que bela enfiada de bola pro João Vitor, vai fazer o cruzamento, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, mas saiu. Fez aquela curva, né, Zanqueta? O árbitro deu tiro de meta para a equipe do Mirassol. Emerson tentou a jogada de linha de fundo, porém a bola ultrapassou a baliza do gol de Muralha. Tiro de meta já cobrado. Grande Álvaro Lassa. Vamos que vamos, com alegria sempre, tá dizendo Álvaro Lassa. Que legal ter você acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo, viu, Álvaro? Álvaro que já ganhou um bonezinho e tá sempre com ele, viu, Vagnão? Tá sempre usando o boné da Rádio Grigo. Grande, seu Álvaro. A equipe do Mirassol trabalhando aqui no setor canhoto com o Fernandinho, recua a bola com o Zeca, vem na marcação dele o Marlon Maranhão, ele prefere tocar o Zeca com o Luiz Otávio. Vai virando da canhota lá para a direita com o João Vitor. A bola escapou do João Vitor. E o João Vitor quase roubou a bola do João Vitor. O João Vitor quase roubou do João Vitor. A bola sobra, mas agora o Guarani recupera a posse de bola. Luan Dias faz a enfiada de bola. A equipe do Guarani vem descendo com o João Vitor lá pelo lado canhoto. Toca com o Luan Dias, passou, vai fazer o gol Guarani. Muralha sensacional! Salva o gol que seria do Luan Dias, ele deu um toque na bola, o Muralha esticou o braço, colocou a bola, escanteio para a equipe do Guarani, mas tinha endereço, né, Zanqueta? Essa vez não deu para escutar o Zanqueta, né, mas tinha endereço, hein, Vagnão? Oi. Uma bela, fala, Luiz. Grande jogada de Luan Dias, tentou uma cobertura de Muralha, porém, bem colocado, fechou o ângulo, escanteio para o Guarani. Já cobrado o levantamento feito na grande área, sobe de soco, Muralha, tira, alivia ali para a zaga do Mirassol. Vem chegando, sobe o Pierre na marcação, a bola sobra com o Marlon Maranhão. Marlon Maranhão de canhota, inverte aqui do lado direito, lá pro lado esquerdo, a bola era pro jogador, o Luan Dias, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Substituição no Mirassol. Manda lá, Zanqueta. Tá saindo o número... Deixa eu verificar de longe. 14. Número 14 é o Isaac. Entrando 77. 77. Yuri. Já confirmo para você a outra substituição. Entrou o Léo Gamalho. Entrou o Léo Gamalho, que é o número... Léo Gamalho é o número 99. 99. Já confirmo quem saiu. 99, duas alterações em lugar do Chico Kim? Então tá aí, vamos confirmar então que a equipe do Mirassol vem descendo aqui pelo lado canhoto, bola com o Fernandinho, a marcação em cima dele do Salustiano, tira a zaga do Guarani, tava lá o Heitor, tira a bola, alivia, a bola vai sobrando com o Luiz Otávio, daqui a pouquinho o Zanqueta, agora mesmo, Zanqueta, confirma pra gente então as alterações do técnico Mozart. Então saiu 10, Chico Kim, entrou 99, Léo Gamalho, e saiu 14, Isaac, para a entrada de 77, Yuri Castilho. Tá aí, alteração do técnico Mozart, tem que movimentar, tem que mexer, porque a equipe do Mirassol tá perdendo, mas a equipe do Guarani quer mais. Vem descendo lá pelo setor canhoto, bola com Caio Dantas, vai bater de fora da área, abriu, ameaçou tocar, toca do lado com o Marlon Maranhão, de perna canhota, bate pro gol, bateu pra fora. Sobre o gol do goleirão Muralha, mas chegou mais uma vez a equipe do Guarani, Zanqueta. Chegou bem, Marlon Maranhão tentou surpreender Muralha, porém poderia tocar por Heitor, que passava livre. Tiro de meta para Mirassol já cobrado. Ô, Ana Coelbas, tá falando que tá legal demais de ouvir a nossa transmissão, viu, Wagner Ferreira? E essas duas, legal demais. Agradeço demais a presença, a participação de vocês aqui, a interação dos nossos amigos aqui na Rádio Grigo, que é a Rádio dos Amigos. Wagner Ferreira, duas mudanças do Mozart. São mudanças inteligentes, né? Ele tirou o Chico Kim, que fica ciscando aqui no meio de campo, e colocou o atacante Léo Gamalho, que não é, né, um supra-sumo do atacante, mas guarda, né? Quando sobra, ele guarda, realmente tem estatura, protege bem a bola, costuma fazer gol. Então, agiu corretamente o Mozart. E na outra alteração, ele tira o Isaac, que é um ceradeira, né? Roda e não sai do lugar, e coloca o Yuri. O Yuri é um atacante de beirada. Então, ele tá abrindo o jogo e coloca o Mirassol mais para cima do Guarani ainda. Aí vem descendo a equipe do Mirassol, aqui pelo lado canhoto, bola com o Zeca, já no campo de ataque. Rola um pouquinho mais à frente com o Neto Moura. Quem toca de bola
com o jogador ali que é o Della Torre, agora deu passe nos pés do Marlon Maranhão, que sai jogando com o Heitor, sai jogando bonito, toca na frente a equipe do Guarani, com o Luan Dias, ele tenta fazer a pedalada, chega a marcação do Neto Mora em cima dele, o Fernandinho leva melhor, toca na frente, a bola era pro Della Torre, chega na marcação, o Douglas Marcelar tira, mas a bola aqui sobrando na minha frente saiu. Olha aí, ó, tá dizendo o Zanqueta, bola com o Yuri, caiu o Danielzinho, o árbitro em cima da jogada, anotou falta, e o Caio Dantas agora fica bravo com o Luiz Flávio de Oliveira, hein? Mas o Yuri tem pressa, já sai jogando a equipe do Mirassol, lá do lado direito, bola com o Lucas Ramon, ele ameaça fazer o cruzamento, encostou o Danielzinho, já recebeu o capitão da equipe do Mirassol, tem o Neto Moura, já recebeu, toca na frente, a bola era pro Yuri, chegou no carrinho, tira a zaga do Guarani, a bola vai sobrando aqui no campo ofensivo, defensivo do Mirassol, lado direito, né, o Zeca, mas tem jogador do Mirassol caído. O Zeca avisou o Luiz Flávio de Oliveira. Moura. Tá o Neto Moura caído lá na meia direita, campo de ataque do Mirassol. Vai ter atendimento médico para a equipe, para o jogador da equipe do Mirassol. Wagner Ferreira, 15 minutinhos passados desse segundo tempo, continua 1-0 para o Guarani. Curiosamente, o Guarani não vem retrancado, não. Não joga aberto totalmente, mas joga bem no meio-campo, explorando aí o ataque pela direita, pela esquerda. O próprio Caio Dantas teve uma chance agora, não aproveitou. Enfim, o Guarani não está sentado em cima do 1-0, não. Está procurando responder ao time do Mirassol, que com as alterações feitas pelo Mozart, vai preocupar mais, hein? São jogadores que entraram aí no sistema ofensivo do Mirassol. O Léo Gamalho e o Yuri Castilho. Tá aí, a equipe do Mirassol tem lateral lá pelo lado direito, vai o Lucas Ramon fazer a cobrança, estamos com 16 minutos passados desse segundo tempo, 1-0 para o Guarani, o Lucas Ramon toca mais atrás a bola com o Danielzinho, encosta o Neto Moura para receber o Danielzinho, tem a marcação do João Vitor em cima dele, ele vai levando um pouco para trás, vai levando para o meio, não tinha para quem toca com o João Vitor. João Vitor, zagueirão da equipe do Mirassol, vai jogando lá pelo lado direito com o Lucas Ramon. Chega a marcação do João Vitor em cima dele, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola quicou, vai sobrando com o Léo Gamalho, chega! Marlon Maranhão dá um chutão para cima, deu um chutão meio esquisito ali, né? A bola fica pingando, tira o Matheus Bueno, mas sobrando a bola com o jogador do Mirassol, mas já estava anotado, falta. Bola no braço, bola na mão do jogador do Mirassol, Luiz Flávio de Oliveira anotou falta no setor defensivo para o Guarani fazer a cobrança. Né, Zanqueta? A bola bateu na mão de Danielzinho, lance impugnado pelo Luiz Flávio de Oliveira. O Wagner Ferreira, o Beto Bassan tá falando como ganhar o boné. Tá dizendo o Beto Bassan. Bem, é só participar da jornada, né? Manda o seu recado aqui pelo WhatsApp. E aguardar um sorteio que é feito criteriosamente aqui. No aniversário de 5 anos da Rádio Grigo, todos os integrantes da Grigo que estiveram lá ganharam, não ganharam? Exatamente, eu tenho o meu lá, graças a Deus. Belo boné azul, distintivo da Web Rádio Grigo. E é só participar, viu, Beto? Mas o Beto também é integrante da Rádio Grigo, por que ele não ganhou, então? Porque ele não estava lá no aniversário de 5 anos da Rádio Grigo. Mas tá concorrendo, viu, Beto? Tá concorrendo. Você mandou mensagem aqui, tá concorrendo. É lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto. Tá o Emerson agora, sem pressa nenhuma, a equipe do Guarani para fazer a cobrança. O Emerson pede a movimentação ali do João Vitor mais à frente, ele bate na frente procurando o Caio Dantas, a bola passou pelo João Vitor, chega o Caio Dantas na pressão, recua João Vitor pro Muralha, chega o Marlon Maranhão, tira o Muralha de qualquer maneira, a bola sobra com o João Vitor, faz o domínio, a equipe do Guarani no campo de ataque, ele tenta levar, é o Luan Dias, recua com o Emerson, toca com o Matheus Bueno, devolve a bola com o Emerson, a equipe do Guarani vem descendo, toca na frente, a bola com o Pierre perdeu. Mas a bola já recuperou. Bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno olha, ameaça, vai chutar de longe, chutou rasteiro, chutou para fora. A bola saiu à direita do Muralha. É tiro de meta para a equipe do Mirassol, né, Zanqueta? O chute bem fraquinho de Matheus Bueno. Tiro de meta para a Muralha, que já saiu jogando o Mirassol no ataque. Tá aí a Maria Elisa, que já ganhou um boné, tá participando aqui, tá dizendo que ela quer ganhar outro, que ela quer presentear o pai dela, o grande Antônio Piton. Gente da melhor categoria, família nota 1000, a família Piton. Ou ela presenteia o pai ou o marido dela, o Ronaldo.
Tá aí, e tá concorrendo mais uma vez. E lá vem descendo a equipe do Mirassol com o Yuri, toca com o Fernandinho pelo lado canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Matheus Salustiano, tira, complementa o Luan Dias, toca na frente, tenta fazer o domínio de bola, o Caio Dantas, chega o João Vitor na marcação, sai jogando a equipe do Mirassol lá pelo lado direito, sofre a falta o Lucas Ramon na entrada do Emerson e amarelou pro número meia dúzia do Guarani. Confirma, ô Zanqueta? Dedo para Emerson, após uma falta dura em Lucas Ramon, desculpa. Lucas Ramon, isso. Lucas Ramon vai levar perigo para a área do Guarani. Tá aí, aos 19 minutos do segundo tempo, o segundo cartãozinho da partida, dessa vez pro Emerson, lateral da equipe do Guarani. É falta, oi. São dois jogadores perigosos na área, hein? O Della Torre? Não, então são três. Della Torre, Léo Gamalho e o zagueirão lá, o Luiz Otávio, exatamente. É falta que vai fazer a cobrança, o Danielzinho de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Luiz Otávio, complementa ali a jogada, tenta sair jogando o João Vitor, chega na marcação, pediu falta o Lucas Ramon, o árbitro marcou. Quem marcou foi o Bandeirinha. Agora eu não entendi nada, se o Bandeira... Deixa eu ver o que ele tá dando ali. Tá vindo o Luiz Flávio de Oliveira. Anderson José de Moraes Coelho. É o assistente número 1. Agora o Luiz Flávio de Oliveira tá conversando ali. O que ele marcou na realidade, o Wagner Ferreira? Foi uma falta, realmente aconteceu. Ele marcou uma falta, né? Foi uma falta perigosa, como se fosse um escanteio ali, bem próximo da linha lateral da grande área. E continuou o perigo, né? Os grandalhões do Mirassol estão por ali. Tem o João Vitor também na área, né? Tem o João Vitor, outro zagueiro que é alto também. O Yuri também é alto também ali dentro da próxima meia-lua da equipe do Mirassol. Apenas o Zeca aqui, ó, no setor intermediário ofensivo da equipe do Mirassol. É falta como se fosse um mini escanteio pelo lado direito. Pode falar, Wagner. Não pode deixar o Heitor marcando. Olha o tamanho do Heitor. Bateu o Danielzinho, a bola explode em cima do João Vitor. E sai jogando agora a equipe do Guarani no contra-ataque. Sai na rapidez a equipe do Guarani. Merecendo. Tava o Danielzinho. Opa! Agora o Marlon Maranhão fez a falta, fez a carga em cima do Danielzinho. A torcida não gostou da marcação do Luiz Flávio de Oliveira, mas foi falta, né, Zanqueta? Foi falta, parou a jogada. E a equipe do Mirassol trabalhando aqui com o Léo Gamalho pelo lado canhoto, joga na frente com o Fernandinho, vem a marcação do Heitor em cima dele, o Fernandinho leva para dentro da grande área, toca por último, eu achei bola por último no Fernandinho, o árbitro achou que tocou no Heitor, e o árbitro que manda então é escanteio para a equipe do Mirassol, primeiro escanteio do Mirassol no segundo tempo. A torcida agora faz aquelas homenagens pro Luiz Flávio de Oliveira. Eu também achei que a bola bateu por último no jogador do Mirassol. Também tive essa impressão. Do Mirassol. É escanteio pelo lado canhoto, campo ofensivo, vai bater Zeca. Zeca tá ali, já encostou para receber. O jogador, o Fernandinho, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Marcelar, tira, a bola vai sobrando com o Yuri, dá uma puxada, a bola vai sobrando com o Fernandinho, bata, domina, sobrou de fora da área, bateu! Inacreditável o chute do Luiz Otávio! Pegou um tiro, um passo de canhota na entrada da grande área, a bola passou, à direita de Pegorari, saiu, Pegorari só ficou olhando, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani, Zanqueta. Uma bela jogada do Mirassol, Luiz Otávio de fora da área, pegou de primeira, tentando um ângulo do Pegorari que nada poderia ter feito no lance. Apenas observou, tiro de meta para o Guarani. E agora o Pierre está caído aqui, ó. Na nossa frente vai entrar o Gabriel Bispo, é isso, Wagner? Pela movimentação é o Bispo que vai entrar no lugar do Pierre. O Pierre tá mancando. O árbitro autoriza o Pegorari a fazer a cobrança de tiro de meta, bate, sobe de cabeça o Luiz Otávio. Tenta fazer o domínio ali, o Léo Gamalho, a bola vai sobrando com o Emerson para de pé na canhota, dá o chutão na frente. Vai sobrando ali com o João Vitor. Chega o Caio Dantas para fazer uma pressão. O João Vitor não quis saber de brincadeira, não. De cabeça colocou a bola em lateral para a equipe do Guarani. Agora sim, vai ter alteração na equipe do Guarani, né, Zanqueta? Tá saindo o número 47, Pierre. E entrando o número 33, Gabriel Bispo. Tá aí então, mais uma alteração
do técnico Alan Al, dessa vez Gabriel Bispo no lugar do Pierre, Wagner Ferreira. Já deveria ter começado com o Bispo, não deixar o Bispo no banco e começar com o Pierre, devia ser invertido. Deixa o Pierre para uma emergência no segundo tempo. No entanto, ele corrige agora com a presença do Bispo, que o Guarani deve ganhar mais consistência ali no meio campo. Tá aí então, a segunda alteração do técnico Alan. E a equipe do Guarani tenta chegar lá pelo lado canhoto, o Gaio Dantas chega, não evitou, a bola saiu. É lateral para a equipe do Mirassol, lado direito, campo defensivo. O árbitro agora pede para o Lucas Ramon ir mais para trás. O Lucas Ramon dá 3 passos para frente, bate da mesma maneira, não tem problema nenhum. Sai jogando o Luan Dias, toca de cabeça, sobe de cabeça o Luiz Otávio, sobe também de cabeça o jogador do Guarani, que é o Luan Dias. Agora a bola fica ali, de cabeça em cabeça, né? De cabeça em cabeça. O Emerson tava na jogada, leva melhor. Toca na frente com o João Vitor, tocou errado. Bola com o Neto Moura, sai jogando com o Danielzinho. Toca de bola a equipe do Mirassol. Toca ali no círculo central, Léo Gamalho. Não ajeitou nada, o Marlon Maranhão tava na jogada, mas já recupera a posse de bola o Mirassol. Bola com o Danielzinho, sai jogando com o João Vitor. É o Léo... Deu branco aqui no narrador, é o Lucas Ramon. Sai jogando com o João Vitor, zagueiro da equipe do Mirassol. Toca do lado com o Neto Moura, a equipe do Mirassol, trabalhando no setor campo intermediário, agora no círculo central. Bola na frente com o Yuri do ladinho, bola com o Delator. Dá nele, bola! Apanhou da bola o Delator e o Guarani sai jogando com o Marlon Maranhão. Tenta sair jogando, não tinha ninguém para tocar, ele faz o break, toca com o Caio Dantas no círculo central, tá passando o João Vitor, tem o Luan Dias ali também para receber, já recebeu o Luan Dias, tá passando na jogada o Emerson, lá pelo lado canhoto, recebe o número 6 da equipe do Guarani, toca um pouquinho mais atrás com o Luan Dias, mais atrás ainda com o Matheus Bueno, tocando com o Gabriel Bispo, primeira participação do Bispo, tocou nos pés do Danielzinho. Danielzinho tentou sair jogando nos pés do Gabriel Bispo. A bola vai sobrando com o João Vitor. Ele não deixou a bola sair lá do lado canhoto. Puxa dentro da grande área, faz o cruzamento. Sobe Luiz Otávio. Vai sobrando com o Emerson lá no setor canhoto. Toca do lado com o jogador Luan Dias. Vem descendo a equipe do Guarani. Vai tentando fazer uma pressão. Tenta fazer o segundo gol a equipe do Guarani. Vem descendo a equipe do Guarani. Vai fazer ali. Vai bater de fora da área. Bateu pro gol. Inacreditável! Muralha! Sensacional a defesa do goleirão do Mirassol, Zanqueta. A bola tinha endereço no tiro, um passo do jogador ali, o Luan Dias. Se redimiu, né, do lance do primeiro gol do Guarani. Alex Muralha impediu o segundo gol pro Grilo agora e a bola foi para escanteio. É escanteio para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto do campo ofensivo, de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali a zaga do Luiz Otávio, tira. Tem o Fernandinho, leva melhor o Marlon Maranhão, conseguiu o escanteio ainda. Chama a torcida. Eu não sei por que eu falo Lucas Maranhão, é Marlon Maranhão. Marlon Maranhão. É mais um escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Agora fica naquela, né? Um bate você. O Heitor estava indo, agora tá chegando aí para fazer a cobrança na sua frente. O Zanqueta. Marlon Maranhão. É o Marlon Maranhão, é o próprio. Grande Fábio Macedo. Olha aí o vendedor da Alpine, o vendedor que mais vende na Alpine ali da Norte e Sul. Bugrino, tá contente com o resultado do jogo. Fez a cobrança, tirou de cabeça o Zeca, mas já tinha falta. Era o Neto Moura que tirou, mas ele sofreu a falta. Falta dentro do grande área e vai ter alteração na equipe do Guarani, hein? E vai ser de monte agora, Zanqueta. Vamos lá. Tá vendo mais 3 substituições no Guarani. Agora, mas a equipe do Mirassol saiu jogando antes que fizesse a alteração. A equipe do Mirassol trabalhando ali com o Danielzinho. Recupera a posse de bola, Luan Dias. Sai jogando com o João Vitor. Tentou fazer o passe pro Luan Dias. Essa bola sobra com o João Vitor, zagueiro da equipe do Mirassol, que recua com Muralha. 1-0 pro Guarani. Tá vencendo. A equipe do Guarani vai voltando a se encontrar com a vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série B, que é tudo que o Guarani precisa. Tudo que o Guarani precisa é a vitória. A equipe do Mirassol trabalhando no setor defensivo, bola com o Luiz Otávio, já toca do lado canhoto com o Zeca, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, já faz o toque pro Fernandinho. O Fernandinho. Fernandinho do céu. Ele foi tocar pro Wagner Ferreira. Horrível. Aí, alteração no Guarani. Vamos lá, ô Zanqueta. Deixa eu ver quem tá saindo aqui, Anderson. É daqui. Tá saindo o número 2, Pacheco. Entrando o número 20, Reinaldo. Peraí, vamos lá. Tá entrando o Pacheco no lugar do Heitor, é isso?
Ó, ele ergueu a placa de... Ó, tá saindo o Caio Dantas, Heitor. Caio Dantas, o Heitor. E João Vitor. Daqui a pouquinho a gente confere legal. O Pacheco, número 28, tá em campo. No lugar do Heitor. No lugar do Heitor. Aliás, ele tá com a bola para fazer a cobrança de lateral. E daqui a pouquinho... E todo número 20 também, Reinaldo. Reinaldo. E Lucas Araújo. No lugar do Heitor. Reinaldo. No lugar do Heitor. No lugar do Heitor. O Não, Pacheco, 39. Dantas. Saiu o Dantas, Heitor, 39, Lohan. Lohan. Isso mesmo. Lohan no lugar... Lohan. Tá aqui, então. Então tá aí as alterações da... Quem que saiu foi o Heitor? O Heitor. O Caio Dantas. Caio Dantas e João Vitor. O João Vitor tá em campo. Ah, e o João Vitor. Aí, então. 3 alterações do técnico Alan Alves. Queimou já 5 substituições, o Wagner Ferreira. Eu não entendi muito bem, não, porque ele fez essa alteração. Tirou o Heitor e colocou o Pacheco. Para colocar o Reinaldo na frente. Não entendi muito essa, não. E a equipe do Mirassol tenta chegar com o Fernandinho, vai sobrando a bola com o Zeca. Zeca faz o domínio, tentou sair jogando, a bola bate no Landinha, sobra com o Pacheco. Vem descendo a equipe do Guarani, o Pacheco vem descendo, já toca com o Matheus Bueno faz o drible num lugar esquisito, hein? Caiu ali o jogador do Guarani, o Gabriel Bispo. O árbitro entendeu que foi falta para a equipe do Guarani no setor defensivo. E o Léo Gamalho, o Della Torre, ia sair na cara do goleirão Pegorari, hein? E a outra alteração, a saída de um centroavante para a entrada do outro, é que o Caio Dantas não estava levando vantagem nenhuma contra o Luiz Otávio. Vem descendo a equipe do Guarani aqui pelo lado direito com o Luan Dias. Toca a bola com o Pacheco. Pacheco. Ah, chegou, tá meio frio, vai. Vamos dar desculpa que ele tá meio frio, né, Zanqueta? Zanqueta também tá. Zanqueta não tá. Também tá com Pode continuar, Wagner. Você estava na sua explanação aí. Caio Dantas, cansadão já, não ganhou uma da zaga do Mirassol. Então vem um sangue novo aí, o Lohan, quem sabe o Guarani encontra uma brecha aí para fazer o segundo gol. E o Moser vai mexer, hein? Tem mais 2 jogadores ali do Mirassol que vai vir para campo daqui a pouquinho. Vai trabalhando no setor defensivo a equipe do Mirassol, bola com o Luiz Otávio, faz o domínio, tem o Zeca, já recebeu aqui do lado canhoto, o lateral da equipe do Mirassol, vem a marcação do Marlon Maranhão em cima dele, ele de perna direita faz o lançamento, tava buscando o Léo Gamalho, tava na bola também o Bacelar, de cabeça sai jogando com o Pacheco, toca a bola com o Luan Dias, que enfiada de bola pro Marlon Maranhão, merecendo a equipe do Guarani pelo lado direito, o Marlon Maranhão puxa pro meio, tocou ali com o jogador que é o Reinaldo faz o domínio, na marcação em cima dele, do Danielzinho, o Reinaldo bateu pro gol, segura firme. Foi desse jeito aí que o Muralha tomou o gol do João Vitor, né, Zanqueta? Reinaldo tentou surpreender já o goleiro Muralha, que bem colocado, fez a defesa. Ronaldo César Ferreira de Godoy tá aqui, ó. Chegou, boa noite, Anderson. Estou por aqui desde o início, sofrendo com o Mirassol. Dá risada do Ronaldo, que legal, hein? Tá aí, tá dizendo que hoje ele leva o boné. Fabiano Rubio, Reinaldo, que Deus nos ajude que eu queime a língua, tá dizendo o Fabiano Rubio. A equipe do Mirassol vem trabalhando aqui pelo setor canhoto, a bola com o Fernandinho com o Neto Moura, toca mais à frente, tava buscando o Della Torre, a zaga do Guarani tira, chega, recupera a posse de bola, o Mirassol, tá ali o Della Torre, faz o domínio, vai virando no círculo central, bola com o João Vitor, faz o domínio, o zagueirão da equipe do Mirassol, ultrapassa ali que divide o gramado, já liga com o Lucas Ramon lá do lado direito, o Lucas Ramon, a marcação do Reinaldo em cima dele, ele recua a bola com o João Vitor, chega o Lohan na marcação, ele toca com o Danielzinho devolve com o João Vitor faz o domínio, a equipe do Guarani totalmente fechada no setor defensivo, joga ali no círculo central, a bola com o Luiz Otávio, mais do ladinho do lado canhoto com o Zeca já achou o Fernandinho, vem a marcação do Pacheco em cima dele, ele toca a bola com o Della Torre toca ali também com o Zeca para, já joga com o Yuri tem liberdade, chega a marcação em cima dele do Bispo, ele toca com o jogador que é o Fernandinho, mais à frente com o Danielzinho, chega a marcação em cima dele do Lohan, caiu, pediu falta, vem descendo a equipe do Mirassol, chega ali com o Fernandinho, toca na bola, a bola vai saindo, Pegorari. Segura firme o arqueiro do Guarani. Um lance meio estranho dentro da grande área do Guarani, viu, Zanqueta? Um enrola pra cá, pra lá. Pegorari bem colocada, saiu e fez a defesa para o Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa pra você o tempo e placar de jogo. 33 minutos e meio passados desse segundo tempo. O placar está assim, ó.
Guarani 1. Mirassol 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Substituição no Mirassol. Manda. Sai número 7. O Fernandinho. E entre o 11, Negueba. E sai o 49. 49 é Della Torre. Della Torre. Agora não vi quem foi que entrou. Daqui a pouco a gente já vou confirmar se foi o Christian. Saiu o Della Torre para a entrada do Christian. Isso mesmo. Camisa Christian, número 29. Número 29. Christian 29, exatamente. E saiu. Ele é um meio atacante. E saiu o Fernandinho para a entrada do Negueba, correto? Exatamente. O Negueba é um atacante que nós conhecemos também. As últimas cartadas aí do técnico Moza. Mas o Guarani deve ter. Olha, arrisco a dizer. Eu acho que o Guarani tomou um energético no intervalo. Porque o time está correndo muito nesse segundo tempo. Isso o torcedor não pode negar. Exatamente, voltou diferente para o segundo tempo e lá vem a equipe do Mirassol, já recupera a posse de bola. A equipe do Guarani, o Reinaldo, não deixa a bola sair não, recua a bola com o Pegorari. Ele faz o domínio dentro da grande área, o goleirão do Guarani tá abrindo para receber aqui o Pacheco, ele prefere jogar lá na frente. Tá buscando o Marlon Maranhão, sobe o Neto Moura de cabeça e o árbitro marca a falta do Marlon Maranhão em cima do Neto Moura. Nem ali no círculo central, a torcida não gostou mais uma vez, hein? Sai jogando, já bate rápido o Zeca, toca com o Yuri, Yuri devolve a bola com o Neto Moura. Neto Moura vai virando com o João Vitor, zagueirão da equipe, participativo esse zagueirão da equipe do Mirassol, hein? De perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Léo Gamalho, sobe de cabeça também o Barcelar, leva melhor o Léo Gamalho, toca com o Zeca, Zeca com o Yuri, Yuri faz o domínio, espera alguém, a participação de alguém aparecer, ele toca com o Danielzinho do lado com o Neto Moura, a equipe do Mirassol com o Yuri, tem aberto aqui para receber, o Zeca tentou fazer uma jogada de calcanhar, tava ligado o Pacheco, coloca a bola para fora, é lateral para a equipe do Mirassol. Já batido, bola com o Yuri, vai fazer a jogada em cima do Pacheco, o Pacheco tava ligado mais uma vez, tira Gabriel Bispo, coloca a bola saiu, é lateral para a equipe do Mirassol. Daqui a pouquinho, Zanqueta vem com público e renda aqui no Brinco de Ouro. A equipe do Mirassol todo no campo de ataque, agora no círculo central, bola com o João Vitor, o zagueirão faz o domínio, tem o Danielzinho do lado, o capitão recebe, devolve a bola com o João Vitor faz o domínio, tem o Luiz Otávio mais aberto aqui na canhota, já recebe, chega na marcação do Luiz Otávio, Luan Dias, ele recua a bola com o Muralha. Na meia-lua, campo defensivo, o Muralha faz o domínio, sai jogando com o João Vitor. Wagner Ferreira, 36 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 Guarani. O Guarani se superou no segundo tempo, né? Aquilo que eu disse, né? Deu moral o gol no finalzinho do primeiro tempo. O Mirassol está encontrando muita dificuldade, apesar das alterações feitas pelo técnico Moza, no sentido ofensivo, né? Tentou mexer no time, empurrar o seu time para cima do Guarani. Mas aí o Guarani está com uma defesa muito bem plantada, não dá espaço nenhum para o time do Mirassol, e no contra-ataque pode até beliscar o segundo gol. E agora tá brigando aqui o Marlon Maranhão, caiu, pediu falta, a torcida acha ruim, o árbitro fala para seguir o jogo, o Mirassol sai jogando com o Danielzinho, toca mais à frente, a equipe do Mirassol, a bola com o jogador que é o Christian, já achou o Yuri do lado canhoto, puxa de perna direita, toca no meio com o Neto Moura, tem do lado o Danielzinho, o Neto Moura toca na frente com o Christian, tentou fazer o domínio, chega Matheus Bueno, rouba, mas sofre a falta. Falta do Christian em cima do Matheus Bueno, no campo defensivo, muito próximo à meia-lua ali, falta para o Guarani, Zanqueta. Matheus Bueno caído na grande área do Guarani e Marlon Maranhão no ataque. 2 jogadores do Guarani no chão. Tá, o Wagner Ferreira. E tá caído o Marlon Maranhão, como já disse o Zanqueta aqui do lado direito. 2 jogadores do Guarani caídos. Não dá moleza não, porque não tem mais chance de alterar, né? E a entrada... O Guarani já fez as 5 alterações. É isso. E a entrada aqui do Marlon Maranhão? Entrou bem no jogo, hein? Entrou bem. Exatamente isso a gente já observava esse detalhe no primeiro tempo. À medida que ele entrou no time, o Guarani ganhou mais corpo ofensivo, criou a chance do gol, fez o gol. E no segundo tempo, aquilo que eu disse, o Guarani com muita vontade. Não tão tecnicamente superior ao Mirassol, mas com muita vontade na raça, vai conseguindo manter essa vitória. E a equipe do Mirassol tenta sair jogando, chega o Pacheco, vem o Léo Gamalho na marcação em cima dele. O Pacheco esqueceu a bola. Bola sobra com o Léo Gamalho, toca na frente, chega Gabriel Bispo, recua com o Pegorari de perna direita, bateu. A bola pra cima, vai sobrando aqui com o Léo Gamalho, tentou subir, o Pacheco fez a falta. Falta em cima do Léo Gamalho agora.
O Neto Moura, amarelo. Saiu amarelo para o Pacheco, é isso? Isso, amarelou para o Pacheco. Ele deu um tapa no Neto Moura. Na realidade, ele... A verdade... Bem na nossa frente aqui, né, Wagner? Foi uma má interpretação da arbitragem. Também o Pacheco subiu para pegar a bola, veio por trás do jogador do Mirassol e foi atingido. Então, não foi nem falta e muito menos para cartão amarelo. Penso da mesma maneira. Achei que levou o amarelinho de graça o Pacheco agora. A equipe do Mirassol trabalhando de novo. Chega, Luan Dias. E agora? E aí? Agora o Luan Dias e o Zeca. Amarelou pro Zeca. Né, Zanqueta? Amarelou pro Zeca. Após a entrada de Luan Dias. Luan Dias tentou conversar com o Zeca, que empurrou o número 10 do Guarani, amarelo para ele. Exatamente. O Luan Dias deu uma entrada firme, matou a bola para lateral. O Zeca foi pedir desculpa pro Zeca. O Zeca deu um empurrão no Luan Dias na frente do Luiz Flávio de Oliveira. Mais um amarelinho no jogo. A equipe do Guarani tenta sair jogando no campo de ataque. Chega, João Vitor. Recupera a posse de bola pro Mirassol. E a hora que quiser tem público e renda aqui, tá? Maravilha. Vamos só ver esse lance. Não, pode mandar, Zanqueta. Lançamento do Luiz Otávio era pro Yuri. Muito forte. É tiro de meta pro Guarani. Manda lá. Público e renda no Brinco de Ouro hoje, Zanqueta. Público pagante. 2.280 pessoas. Não pagantes. 271. Total. 2.551 pessoas no Brinco de Ouro. Para até o momento, Guarani 1, Mirassol 0. E a renda? A renda é R$ 23.160. Rapaz do céu. Era com essa renda aqui, dá para ficar um fim de semana boa. Mas não o Guarani, viu? Que leva um prejuízo danado na partida de hoje, com apenas esses 2.500 torcedores aqui no Brinco de Ouro, que estão fazendo a festa. Tá na frente o Guarani. O Christian agora sofre a falta do Pacheco, falta para a equipe do Mirassol, já batido pelo Zeca, sai jogando com o Danielzinho. O Mirassol, que está perdendo, também não está fazendo aquela força para chegar ao gol, não, hein? O Guarani fechando muito bem ali no setor defensivo. Tá ali o Negueba, ele tentou fazer o domínio, já recupera a posse de bola o Guarani. Sai jogando ali com o Reinaldo, o Reinaldo toca com o Emerson. Chega o Negueba na marcação, chega o Emerson, coloca para fora. Em lateral para a equipe do Mirassol, campo de ataque lado direito. Jogados 41 minutos desse segundo tempo. Tá 1-0 para o Guarani. João Vitor, no primeiro tempo, com uma ajuda extraordinária do Muralha. É lateral com o Lucas Samon, vai fazer o arremesso para dentro da grande área, toca, tira, Reinaldo. A bola vai sobrando com o Zeca aqui do lado direito, tá saindo o Marlon Maranhão, vem na marcação, o Zeca toca na frente, bola com o Neto Moura mais à frente, agora com o Yuri faz o domínio, vem a marcação do Pacheco em cima dele, a torcida do Guarani agita, gosta da vontade do time bugrino, bola com o Zeca, a marcação do Gabriel Bispo em cima dele, faz o cruzamento, tira, Matheus Bueno. De dentro da grande área, alivia a zaga do Guarani, a bola sai, mais um lateral pelo lado canhoto. Neto Moura já bate, bola do ladinho com o Danielzinho. Tem do lado também o Luiz Otávio, bem na linha que divide o gramado. Luiz Otávio faz o domínio de perna direita, faz o lançamento buscando o Lucas Samon lá do lado direito de cabeça, tentou colocar a bola para dentro da grande área. Mas a bola saiu em tiro de meta para o goleirão Pegorari. Luiz Henrique Zanqueta. Lucas Ramon tentou, após o cruzamento de Zeca, encontrar Léo Ramalho, porém a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta que Pegorari já cobra. Wagner Ferreira, do jeito que a marcação do Guarani, como a gente estava falando no primeiro tempo também, né? E no finalzinho do primeiro tempo, aos 47, o João Vitor achou aquele chute e o Muralha acabou aceitando, mas... Substituição no Mirassol. Vai sair daqui a pouquinho mais uma alteração, a última do técnico Moser, mas se continuar dessa maneira, do jeito que está a marcação do Guarani, termina 1-0, viu? O Guarani leva mais 3 pontinhos. Mérito, né, para o comportamento do time, né? Se o time tecnicamente não tem lá essa supremacia toda em cima do Mirassol, pelo menos na vontade e na raça, vai fazendo prevalecer esse 1-0, que é muito importante para o Guarani. E a torcida fica na bronca, pedindo uma falta do Christian em cima do Matheus Bueno. A equipe do Mirassol tenta sair jogando, bola com o Negueba, na bola o Yuri chega! O Matheus Salustiano faz a falta para a equipe do Mirassol e tem alteração do Mirassol, né, Zanqueta? Isso, tá saindo 19. Lucas Ramon, entrando no número 2, Alex Silva. Número 2, Alex Silva. Troca de um lateral pelo outro, Wagner. Exatamente, o Alex Silva é lateral direito e o Lucas Ramon também. Quem sabe por aquele setor
explorando o ponto falho na defesa do Guarani, que é o Emerson. Talvez tenha sido essa a intenção do Mozart para fazer essa alteração. Colocando o jogador descansado em cima do lateral cansado já do Guarani, que tem poucos recursos técnicos também. Inteligente o Mozart, tentando essa estratégia aí pelo lado direito. Zeca e Danielzinho na bola. Zeca e Danielzinho ali na meia direita, é falta para a equipe do Mirassol, pode levar perigo para a meta do Pegorari. Danielzinho faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Gabriel Bispo. Subiu, colocou, escanteio para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Vem o Negueba, tá encostando aqui também o Zeca. O Negueba deixa a bola para o Zeca, vai fazer levantamento para dentro da grande área, o número 37 do Mirassol. 44 minutos e meio, segundo tempo de jogo. O Guarani tá na frente, o Mirassol tem um escanteio aqui na ponta esquerda. Vai fazer o levantamento o Zeca, de pé na direita, tá autorizado o Luiz Flávio de Oliveira, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu, o Pegorari falhou, chega na bola, coloca a bola para fora. Era o João Vitor, o zagueirão da equipe do Mirassol, a bola sobrou picotando. Achei que o Pegorari saiu meio estranho nessa bola, Zanqueta. O Pegorari saiu caçando borboleta, a bola sobrou para o zagueirão João Vitor, que deu uma de verdadeiro zagueiro, mandou a bola na fúria independente. E o vento que tá no estádio Brinco de Ouro, aliás, na cidade, né, de Campinas, é coisa absurda. A gente vê pelas bandeiras, é coisa absurda. Tem acréscimos aí? Já levantou a plaquinha? Pelo que eu tô vendo aqui, 8 minutos, é isso mesmo? Não vi. É 8, é isso? Levantou já? Levantou. 8 minutos de acréscimo. 8 minutos, vamos até 53 minutos desse segundo tempo. A equipe do Guarani trabalhando com o Reinaldo. Chega, Luiz Otávio tira. Tentou fazer ali a matada de bola o jogador Christian. A bola sobra com o Muralha. E a torcida do Guarani agora... Mas o jogo não parou tanto para 8 minutos, hein? E a torcida do Guarani agora faz aquele coro, né? Parece que é para plantar chuchu, alguma coisa assim. Tá falando para ele comer tomate cru. Ah, entendi. Tava entendido errado. Mas fazendo a homenagem ao torcedor bugrino pro Luiz Flávio de Oliveira. E agora o Alex Silva faz a falta no jogador Reinaldo do Guarani. Achou ruim. Tá ali, falta pro Guarani, campo de ataque lá do canhoto. Tá, o Matheus Salustiano vai lá, pega a bola. Deu impressão até que, como o capitão pediu para ele levantar logo, para não ficar, né? Demorando muito, o Lohan, que sofreu a falta. E tá certo ele, né, Vagnão? Olha, eu não vi motivo para 8 minutos, não. Não teve contusão nenhuma, ou teve. Eu não observei ninguém machucado, não entrou marca em campo. Talvez as alterações, né? Foram 10, né? 5 para cada lado. Então, não sei se você levou tudo isso não, mas tá dado e o árbitro acabou de ser homenageado aí por causa disso. E já fez a cobrança a equipe do Guarani, a equipe do Mirassol tenta sair jogando com o Yuri. Yuri toca aqui com o jogador que é o Zeca. Zeca faz o domínio, tem o Marlon Maranhão na marcação, ele toca mais à frente com o Christian, mata no peito, põe no chão. Tem o Pacheco na marcação dele pelo lado canhoto. O Christian recua com o Zeca. Vem a marcação do Marlon Maranhão em cima dele, mais atrás com o Luiz Otávio. A bola no campo defensivo do Mirassol. Ele faz o lançamento, tá buscando o Léo Gamalho. Vem descendo a equipe do Mirassol. Faz a cobertura, Emerson segura Pegorari. Cai no chão, segura firme o goleirão do Guarani. 47 minutos jogados desse segundo tempo. O Guarani tá na frente, o Guarani 1-0 contra o Mirassol. O juiz deu 8. Vamos até 53 desse segundo tempo. Daqui a pouquinho, o resultado do sorteio. A gente vai divulgar quem ganhou mais um boné da nossa Rádio Grigo. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, sobe Matheus Bueno de cabeça, a bola sai, é lateral para a equipe do Mirassol. Lá pelo lado direito, o Alex Silva já pegou, o Negueba disparou, ele faz o lançamento, a bola sobra com o Negueba, vem a marcação do Matheus Salustiano, coloca para fora, é lateral, mais um lateral para a equipe do Mirassol. Meu candidato, hein? Já tem aí um candidato, Matheus Salustiano, na opinião do Wagner Ferreira. É lateral para a equipe do Mirassol, o Alex Silva, pelo jeito, vai fazer o arremesso para dentro da grande área. 47 minutos, 48 agora, jogado o segundo tempo. Ele faz o arremesso para dentro da grande área. Léo Gamalho de cabeça, sobra com o Christian. O Yuri bateu pro gol e... inacreditável, bate na trave. A bola sobra com o Yuri. Recua a bola com o Danielzinho. Danielzinho faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira a zaga do Guarani. Sobra com o Neto Moura. Vai jogando com o Alex Silva. Chega, Luan Dias coloca para fora. Uma bola na trave, quase com o Mirassol. Empata a partida, Zanqueta. Uma bola bateu pelo lado de dentro da trave. Sorte do Guarani, lateral para o Mirassol.
E vem bola na área de novo. Alex Silva faz o arremesso para dentro da grande área. Sobe, Matheus Luciano. Sobrou com o Danielzinho. Bateu a bola, explodiu na zaga do Guarani que alivia. Fica pedindo pênalti o Zeca. Tá ali agora. Ipa! Agora o Negueba empurrou o Pegorari. Tá ali também o João Vitor. O clima esquenta no finalzinho de jogo, Zanqueta. O clima esquentou no chão, Negueba no Pegorari. O Mirassol tá pedindo o VAR. Vamos seguir para ver se vai realmente pro VAR ou o lance segue. Jogada muito rápida, né, Wagner? Realmente não deu para ver, né? Foi um chute num bololô ali, não deu para saber se a bola pegou no braço de alguém ou não. Naturalmente o atacante sempre vai pedir o toque, né? Tá pedindo que derrubou o Zeca. Agora, se for pro VAR, um abraço, né? Pênalti. Se o VAR não chamar, tudo bem, passou batido. E agora ali tá... É um cartão amarelo ali pro cara que empurrou ali o... É o Negueba, né? O Negueba que empurrou o Pegorari, do jogador do Mirassol. Saiu o amarelinho pra ele, o Wagner? É isso? Saiu pra alguém lá, talvez. Eu não percebi, mas talvez seja tenha sido pro Negueba, assim. Já mandou seguir. Bola ao chão. Sai jogando o Mirassol. Luiz Otávio faz o lançamento. Tava buscando o Léo Gamalho. Sobra com o Pegorari. Segura firme. O arqueiro do Guarani se joga no chão agora. Vai gastando o tempo que tem o goleirão do Guarani. Então, vou confirmar aqui. Acho que foi amarelinho pro número 11 mesmo, o Negueba. Foi ele que empurrou ali dentro da grande área, né? Então, provavelmente foi para ele o amarelinho. Aos 50 minutos temos... mais 3, né? Mais 3 a serem jogados. Vamos até 53. O Lohan faz ali o pivô. O Luiz Otávio fez a falta em cima do Lohan. Falta para o Guarani frontal a meta do Muralha. Ali na meia direita. Falta que pode levar perigo para a meta do Muralha, né, o Zanqueta? Lohan, falta muito. O Lohan fez o pivôzão ali e sofreu a falta. Agora tem 4 jogadores. Eu tô vendo o Luan Dias, tô vendo o Gabriel Bispo, tô vendo o Marlon Maranhão, todos ali do ladinho para fazer a cobrança. E o Matheus Bueno também. No mínimo 1 minuto para cobrança dessa falta. Então. Ali o Reinaldo sai, o Marlon Maranhão também saiu da bola. Quem tá ajeitando com todo carinho ali é o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo, tem o Luan Dias ali também, o Luan Dias é de canhota. O Matheus Bueno é de direita. O Gabriel Bispo é de direita também. Partiu o Gabriel Bispo, bateu pro gol, pra fora. Saiu à direita do goleirão Muralha, tiro de meta para a equipe do Mirassol. Jornada Esportiva da Grigo informa o tempo e placar de jogo. 51 minutos, chegando a 52 do segundo tempo, o placar está assim, ó. Guarani 1, Mirassol 0. Que tenta chegar agora o Mirassol, já recupera a posse-bola, não. Caiu o Christian, falta para a equipe do Mirassol. Lá na meia direita, campo de ataque. Agora o Maranhão tá querendo tomar um cartãozinho de bobeira, né, Wagner? Tá querendo ganhar tempo, né? Não deixar que o Mirassol pegue essa bola para cobrança da falta. Um dos últimos lances do jogo, hein? Talvez o último lance do jogo, 52 minutos, 20 segundos desse segundo tempo. Vamos até 53. Na meia direita, tá Danielzinho, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. O Muralha tá pedindo para descer, hein? Para descer ali, ele faz sinal lá na frente. Tá autorizado o Danielzinho de perna direita, faz o levantamento, explode em cima do jogador. Mandou voltar. O Marlon Maranhão vai tomar amarelinho, o jogador número 77 do Guarani, Zanqueta. Danielzinho, lance perigoso novamente para Mirassol, Danielzinho na bola. Amarelou para o Marlon Maranhão, Danielzinho vai repetir a cobrança, falta para a equipe do Mirassol, meia direita. E essa falta foi ganhada no grito, hein? Então, tá aí, ó, tá autorizado o Danielzinho de perna direita, faz o cruzamento da grande área, subiu, segura, Pegorari! No cabeceio do Neto Moura, Pegorari segura firme o arqueiro do Guarani. 53 minutos passados, já deu os 8 minutos que o Luiz Flávio de Oliveira disse que ia dar. Ele pede pro goleiro Pegorari bater o tiro de meta. O Pegorari faz o chute de perna direita, tá buscando lá na frente. Quando ergue o braço!
Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Vence a equipe do Guarani. 1 para o Guarani. João Vitor, aos 47 minutos do primeiro tempo, num frangaço do goleiro Muralha. 0 para o Mirassol. Volta a encontrar com a vitória a equipe bugrina. Mais uma missão dentro das várias que o Guarani tem que fazer ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma tarefa feita pelo Bugrão dentro do seu estádio. Zanqueta, alguma informação aí? Tá se dirigindo lá para a zona mista? Aliás, você já tá aí, né? Já tô aqui na zona mista esperando os jogadores do Guarani na saída. Guarani, com esses pontos, vai a 24 pontos, continua na 20ª colocação, 2 pontos atrás da equipe do Brusque, 2 pontos atrás da equipe do CRB e 4 pontos do Chapecoense, que é a primeira dentro da zona de rebaixamento. E 4 pontos do Ituano também, que está perdendo nesse momento, 2-0 para a equipe do Avaí. Vitória do Guarani, Wagner Ferreira, 1-0, o que interessa são os 3 pontos. Nós reclamamos, né, dos 8 minutos de acréscimo, mas quem não gostou foi o Mirassol. Os jogadores fecharam em cima do árbitro no final da partida, reclamando. Pô, 8 minutos já era demais, eles queriam mais do quê? Eu não vi mais motivo nenhum para aumentar esses 8 minutos. De qualquer maneira, são águas passadas, o que prevalece é a vitória do Guarani, imponderável no primeiro tempo, mas o Wagner. segundo tempo do Guarani foi impecável. Wagner. Pode ir. Anderson Leite passando aqui na frente, sendo carregado por Caio Dantas. Machucou mesmo o número 5 do Guarani, que saiu no primeiro tempo, né? Saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Tá chegando aí a galera, Zanqueta. Isso, chegando aqui na zona mista dos jogadores do Guarani. Vamos lá, você tem a prioridade, fica à vontade aí, viu, Zanqueta? Gabriel Bispo. Em casa, o Guarani tem conseguido as vitórias, fora de casa não. O que trazer essa sinergia, essa que tá tendo aqui no Brinco de Ouro, torcida e equipe, fora do Brinco de Ouro? Sumiu o som ali, né, do Zanqueta. Sumiu, literalmente. Vamos tentar, apesar que o fiscal acha, mas Realmente é titular absoluto desta equipe. Hoje começou no banco de reservas, mas entrou ao longo da partida. A importância de ter vários jogadores para repor ao longo do jogo, né? Essa é a importância do grupo, né? O professor vem frisando isso para todo mundo, que vai aparecer a oportunidade para... Hoje eu tive a oportunidade de começar no segundo tempo, mas pude entrar, poder ajudar para iniciar essa vitória, foi maravilhoso. Agora sim, deu para escutar. A técnica vai na raça e na vontade, né? Muitas vezes não vai dar na técnica, vai ter que ser na raça, então tem que ser assim até o final do campeonato. Valeu? Gabriel Bispo falando aqui na zona mista. Saiu todo mundo, não, tem o Pegorari ainda que tá saindo, tem alguém dando entrevista. Caio Dantas chegando. Vai lá. mais uma vitória em casa do Guarani, que dá para falar da partida e também da torcida com a equipe neste momento. Cara, uma partida muito difícil, uma equipe que tá brigando lá em cima. O posicionamento ali dos repórteres acaba, né? Pegorari. Vamos ouvir agora o... Teve a oportunidade de começar como titular, o Guarani invicto neste segundo turno no estádio Brinquedor, agora nesta retomada do segundo turno do campeonato. Jogo muito difícil. Mirassol não é novidade para ninguém, até porque o Moza já passou aqui, é um time que controla muito bem o jogo, tem esse domínio, a gente não pode deixar levar isso, atrapalhar dentro do jogo, como a gente teve um começo de jogo um pouco nervoso, por conta de uma mudança tática que o Alan, tentou fazer para surpreender, mas a princípio não tinha surtido efeito, então com a saída do Leite, a entrada esse erro, abre aspas, esse erro que estava nos incomodando bastante, e com a felicidade do chute do João Vitor ali, a gente fez 1-0, então segundo tempo a gente controlou,
sabia que tinha que matar, também serve de alento, porque dependendo do jogo que você pega, principalmente fora de casa, que foi o caso do Paysandu, se você faz um, não faz dois, não faz três, com as oportunidades que tem, 15 minutos a torcida, ela joga junto e acaba dando no que deu. Então, que sirva de alento pra gente, quando tiver a oportunidade de fazer 2, fazer 3, para ficar tranquilo. E comemorando, cara, essa vitória que pra gente era muito importante, não tinha como a gente não vencer o jogo hoje. Então, isso aí, velho, comemorar agora com a torcida aí. Amanhã é um dia de folga, graças a Deus, pra gente aproveitar com a família aí, da melhor maneira possível, porque com uma derrota ia ser fogo, velho. Então, com a vitória aí a gente aproveita bem e depois já muda, a partir de quinta-feira, já muda o foco aí pro Operário. Mais alguém aí? Tá chegando mais um aí, né, Tem o Heitor que tá indo aqui com o Pastana. Vamos continuar ouvindo o Pegorari. Não tá dando para escutar essa segunda parte do Pegorari. Mas... a ver com isso, mas é difícil também você ver um companheiro sofrendo um gol que praticamente culminou o resultado do jogo. Muito complicado, cara. Eu brinco com os caras no vestiário. Os beirados, atacante, volante. Vocês acham que joga, é uma pressão jogar? Veste uma luva, coloca a camisa e vai no... Tá aí, o som do Pegorari agora sumiu, né? Veste uma luva e vai pra lá. Wagner Ferreira, tá aí o Pegorari. Anderson, não sei se vocês ouviram a entrevista do... algumas partes da primeira parte aí do Pegorari, uma perfeito, parte... né? Deu perfeito. Aí, agora a segunda parte não deu pra escutar não, viu, Zanqueta? E ele mencionou que, teoricamente, o Alan Al entrou com o time errado, né? Né? Foi o que deu a entender, né? Ele disse que felizmente com a alteração feita na saída do Anderson Leite, foi isso que ele disse, pelo que eu entendi também, o Zanqueta fez a mesma leitura. Foi o que eu entendi também. Ô Zanqueta, você tá aí agora, acabou, os atletas já desceram todos pro vestiário, correto? Não sobrou ninguém. Tem mais ninguém aqui na zona mista. Beleza. Nem quero tá por aqui, mas... Ô Zanqueta, para adiantar aí, para eu liberar você também, para esse baita trabalho que você fez no gramado do Estádio Brinco de Ouro hoje, fazendo as reportagens muito bacana, já vou pedir para você quem você elege o craque da Grigo, na sua opinião, nesse jogo de Guarani 1-0. Ô Anderson, eu gostei da entrada do Marlon Maranhão, acho que mudou um pouco a dinâmica do jogo. Porém, eu vou ficar com o Matheus Salustiano, um zagueiro firme, que jogou com raça, determinação, e zagueiro tem que zagueirar. E na hora exata ele zagueirou, foi muito importante. Tá aí, o voto do Zanqueta. 2-0 pro Salustiano. Voto do Wagner também, né? Que ele já tinha até anunciado antes, né, Wagner? Antecipei, jogador firme, seguro. Se não vai na técnica, vai na raça. Portanto, é isso que o torcedor do Guarani quer. Não tem técnica, vai na raça e aí o resultado, a vitória dentro de casa por 1-0. Ô, Zanqueta, não sei se você está me escutando aí, mas quero agradecer demais mais essa participação sua nas jornadas esportivas da nossa Rádio Grigo. Valeu demais, viu, Zanqueta? Mas vai aí a vinhetinha. Luiz Henrique Zanqueta. Tá aí. O Zanqueta que fez esse belo trabalho. E para você que está acompanhando aí na jornada esportiva da Grigo, já tá o nome do ganhador ali no canal do Grigo, no chat do canal do Grigo. Ganhador do boné da Rádio Grigo foi o Ronaldo César Ferreira de Godoy. Tá aí. Wagner, sempre participando conosco, uma hora ganha, né? Uma hora ganha. Tá vendo, o Beto Bassan? Tá aí, exatamente. Dessa vez foi o Ronaldo César Ferreira de Godoy. A gente vai combinar para estar fazendo a entrega do boné para você. Ronaldo que é ponte pretano, hein? Tava torcendo pro Mirassol. Talvez pelo resultado da partida ele não deve ter ficado muito contente, mas com certeza, por ter ganho esse boné, vai ficar contente demais o Ronaldo. Valeu demais, aliás, pro Ronaldo. Vou fazer duplo agora, viu, o Wagner? Pro Ronaldo e pro Matheus Salustiano, olha aí, ó, o ganhador do boné e também o ganhador
como craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo. Valeu demais, hein? Wagner Ferreira, vamos lá pra gente, né? Terça-feira, 9h30, vamos fazer aquela análise bacana que você sempre faz, bem ponderada, bem consciente, desse Guarani 1-0. Fazer aquela análise do Guarani, uma análise aí também do Mirassol e também dessa arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Olha, pelo primeiro tempo, o Guarani não mereceu a vantagem de 1-0, não. O lance aconteceu de uma maneira casual, né? Uma falha, o Guarani não chutava para gol. Durante a transmissão, até avisei o Zanqueta, falei, Zanqueta, avisa o pessoal aí que pode bater, ninguém chutava pro gol. Aí o João Vitor, meio que despretensiosamente, mas evidentemente tentando acertar alguma coisa, chutou uma bola no canto e o Alex aceitou. Então foi o lance que decretou a vitória do Guarani. Não merecia no primeiro tempo. Até o Anderson perguntou, cabe alguma mudança no Guarani ou nos times para estar para complementar? Eu disse que acho que não deve haver alteração, como realmente não houve. E o Guarani voltou, mas com muita disposição, muita raça. Esse foi o diferencial do Guarani no segundo tempo. O Mirassol fez as suas trocas, né? O Mozart tentou tirar a lateral, trocou meia, colocou atacante, colocou Gamalho. Tentou de tudo que teve jeito, mas não foi feliz. Por quê? Porque o Guarani teve uma postura de muita garra, né? Muita garra, sem técnica nenhuma, mas jogando o Salustiano, limpando a área, chutando para a lateral. E olha que ele não tem tanta estatura assim, né? Mas enfrentou os backs do Mirassol, no caso o Luiz Otávio, até depois que entrou o Léo Gamalho também, que é um jogador alto, o próprio João Vitor também, que tem estatura, nas bolas de escanteio. Então o Guarani neutralizou qualquer tentativa do Mirassol. Teve um lance de sorte? Claro que teve. Teve uma bola na trave, como foi a segunda na trave, né? A primeira no primeiro tempo foi exatamente no ângulo. Isso. E no segundo tempo também uma outra bola. Mas todo bom goleiro tem que ter sorte. E foi isso, a sorte teve do lado do Guarani. Então, olha, foi um jogo de futebol, em alguns momentos do primeiro tempo, meio devagar, né? Porque o Guarani não chegava. O Mirassol chegava, mas não tinha sucesso na finalização. Mas no segundo tempo foi bem corrido, bem movimentado. O Guarani se distribuído bem em campo, procurando, evidentemente, prevalecer a marcação, né, garantindo aquele 1-0, mas não ficando lá atrás totalmente, não. Tratou de ir para frente, na bola, na segunda bola, no contra-ataque, também era uma atitude que o Guarani deveria tomar, e tomou, e criou algumas chances, né? Uma defesa do Mouralha ali, segundo o nosso Anderson Rigoletto, inacreditável. Uma defesa em que o Guarani poderia ter feito o segundo gol. Então, olha, eu até gostei do jogo pelo segundo tempo. No primeiro, eu repito, uma vitória parcial do Guarani é pouco provável, com a colaboração do Muralha. O Guarani saiu na frente por 1-0, não voltou sentado nesse 1-0 para o segundo tempo, mas voltou com uma outra disposição. Todo mundo correndo, todo mundo marcando, e o Mirassol não teve a competência para chegar ao empate. Teve a sua chance, né? Bola parada, falta, uma bola na trave. Mas o Guarani esteve muito bem com a sua defesa, o goleiro Pegorari, e sai com esses 3 pontos importantíssimos. Agora a diferença para o primeiro dentro da chave é de 4 pontos. Então vejam que o próximo jogo é contra o Operário. É fácil? É fora de casa? É fácil? É nada, não tem jogo fácil. Mas já vai com uma outra moral para esse jogo, com a condição de conseguir um resultado e, quem sabe, largar essa maldita lanterna, né? Que o Guarani, o campeonato todinho na lanterna, sendo motivo aí de chacota aí para os seus rivais. Então está na hora de realmente o Guarani mostrar o serviço e como sair dessa lanterna. Pode não sair nas próximas rodadas da zona de rebaixamento, mas a lanterna eu acredito que ele tem condições de deixar já na próxima rodada. Destaque nós já fizemos aqui para o Matheus Salustiano, realmente um leão na zaga do Guarani. Pegorari, um bom goleiro, não teve, acho que, falha nenhuma, mesmo porque o Mirassol não criou tanto assim também, né? Os laterais, esse sim, hein? O Guarani realmente está a pé de lateral. O Heitor até que não foi mal no primeiro tempo, mas muito preocupado com o ataque do Mirassol. Pouco desceu. Agora eu não sei por que a alteração também. Entrou o Pacheco no lugar do Heitor, então não estava tão mal assim. Talvez o técnico do Guarani possa se explicar aí por que é que houve a alteração. Em todo caso, como ganhou o jogo, então tudo certo, né? Dá certo aquilo que foi correto. E o meio-campo, mas não estava bem com o Anderson Leite, não.
entrou o Maranhão, é uma outra dinâmica para o time do Guarani. A saída do Pierre, a entrada do Bispo foi outra alteração, uma sacada acertada do treinador. E lá na frente, o João Vitor, né, que saiu para a entrada do Pacheco, mas não no lugar dele, foi justamente no lugar do Heitor. E o Caio Dantas, que brigou o tempo todo com os zagueiros do Mirassol, particularmente ali com o Luiz Otávio, ou até com o João Vitor, mas no corpo a corpo, o Caio Dantas não viu a cor da bola. Então, foi substituído com sangue novo pelo Lohan. Não apareceu no jogo o Lohan, mas contribuiu, né, com a raça também, nessa dinâmica de jogo do Guarani no segundo tempo, com muita raça, muita garra, para que o Guarani vencesse o jogo por 1-0. Então foi essa a história do jogo. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira é meio confusa, hein? Deixou de marcar algumas faltas a favor do Guarani, outras a favor do Mirassol, meio confuso, mas nos lances polêmicos, né, dentro da área, reclamaram de toque, o VAR também não chamou, então vamos ficar aí com uma nota aí de 5,5 pro trio da arbitragem, para o Luiz Flávio de Oliveira, para o Anderson José Moraes Coelho e para a Leandra Aires Cossetti, esse é o nome dela, correu aqui no segundo tempo do nosso lado, mas sem interferência nenhuma. Então acho que a arbitragem é razoável para esse jogo em que o Guarani vence por 1-0, uma vitória importantíssima, e agora vai para Ponta Grossa enfrentar o Operário Ferroviário. Tá aí, esse Wagner Ferreira, exatamente. Próximo jogo do Mirassol, sábado, dia 21 às 17 horas contra o Goiás. Próximo jogo do Guarani na terça-feira, dia 24 às 19 horas contra a equipe do Operário. Guarani volta a jogar aqui no estádio Brinco de Ouro na segunda-feira, dia 30 de setembro. Sabe que hora? 21h30. 21h30 na segunda-feira contra a equipe do Avaí. Então, próximo jogo do Guarani aqui no Brinco de Ouro contra o Avaí, próximo jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Esse daí foi o nosso Wagner Ferreira. Wagner, quero agradecer mais uma participação, mais uma jornada esportiva, dessa vez jornada vitoriosa para a equipe do Guarani. Viemos trazer sorte, né, pro Bugre Campineiro, que estava precisando, depois dessa maré aí de duas derrotas consecutivas, né, para América e Paysandu. Então estava na hora de jogar dentro de casa, conseguir a vitória. E realmente conseguiu. Foi duro, foi difícil, foi só através de uma falha do goleiro adversário, o Alex Muralha, mas o que valeu foi o espírito de luta no segundo tempo, que garantiu essa vitória importantíssima do Bugre Campineiro, com uma transmissão da Web Rádio Gringo, Anderson Gringo. Wagner Ferreira. Tá aí, grande Wagner Ferreira. Tá aqui, ó, Mário Júnior parabenizou o Ronaldo por ele ganhar o boné. O Ronaldo, tá vendo? Ligadinho até o final, agradeceu também a Rádio Gringo. A Maria Elisa, valeu Anderson, Wagner Zanqueta, bela transmissão, obrigado e boa noite. Ótima noite para todos vocês também que interagiram conosco aqui na nossa Jornada Esportiva da Gringo. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A nossa ficha técnica da Jornada Esportiva da Gringo. Ficha técnica, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, hoje, 17 de setembro, jogo que começou às 21h30. O Guarani do técnico Alaal jogou com Pegorari, Heitor, Douglas Barcelar, Matheus Salustiano e Emerson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. Entraram na equipe do Guarani o Marlon Maranhão, Gabriel Bispo, o Pacheco, o Reinaldo e também o Lohan. Amarelados na equipe do Guarani, o Emerson, o Marlon Maranhão e também o Pacheco. Anotou o gol do Guarani aos 47 minutos do primeiro tempo, João Vitor. Arriscou de fora da área e o Muralha, Muralha, deu aquela força melhor para a equipe do Guarani, que não tem nada a ver com isso. Fez o gol da vitória, João Vitor, aos 47 do primeiro tempo. A equipe do Mirassol, do técnico Mozart, jogou com Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca, Neto Moura, Danielzinho e Isaac, Chico Kim, Fernandinho e Della Torre. Entraram na equipe do Mirassol Yuri, Léo Gamalho, Negueba, Christian e o Alex Silva. Amarelados na equipe do Mirassol, o Zeca, o Danielzinho e também o Negueba. A arbitragem da partida, Luiz Flávio de Oliveira, auxiliar número 1, o Anderson José de Moraes Coelho, auxiliar número 2, a Leandra Aires Cossetti, e no VAR estava o Thiago Duarte Peixoto. Público pagante 2.280 torcedores, não pagante 271, totalizando o público no Brinco de Ouro 2.551 torcedores, para uma renda de R$ 23.160. O Guarani
com essa vitória, continua na 20ª colocação, porém agora com 24 pontos ganhos. 6 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. É aí que pega o Guarani, hein? A equipe do Mirassol, na 3ª colocação, tem jogo amanhã de várias equipes, tem jogo essa semana, tem jogo da 27ª rodada que começou hoje, né? Os jogos da 27ª rodada, que começou com a vitória do Novo Horizontino contra o Brusque 1-0. Aqui em Campinas, Jornada Esportiva da Grigo acompanhou, Guarani 1, Mirassol 0. E lá na ressacada, o Avaí venceu a equipe do Ituano 2-0 para o Avaí. Essa foi a nossa Ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. Legal demais, quero agradecer a participação de todos vocês aqui na nossa Jornada Esportiva da Grigo. Como é bom ter vocês participando conosco. Dessa vez, vitória do Guarani. Vitória, mais um passo dado pela equipe bugrina. Valeu demais. Parabéns ao Matheus Salustiano, craque da Grigo, hoje eleito pelo nosso timaço da Grigo. Parabéns ao Ronaldo César Ferreira de Godoy por ser o ganhador do boné da Grigo nessa jornada esportiva. Vamos ficando por aqui. Desejo a vocês ainda, começo de semana, vamos dizer assim, uma ótima semana a todos vocês. Valeu, até a próxima transmissão aqui na nossa Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos.